Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Obrigado a todos aí pela presença, tá? Já vi que tem bastante gente aí. Então vamos lá. Em um mundo de mentiras, enganos, falsas bandeiras e falsas esperanças, devemos abrir os nossos olhos para a realidade que nos cerca. O mundo em que pensamos em viver é uma fachada criada por aqueles que desejam nos controlar. Agora é a hora de descobrir a ilusão, remover as vendas do engano e retomar nossas vidas. Cláudio Suenaga. Tá? Então, vamos botar uma pequena introdução e já retorno com o Cláudio. Gente, Cláudio, eu tava com o microfone fechado. Agora que eu fui ver. Meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. Não, Tá, eu deixa eu escutei falar de tudo. novo. Você Deu para escutou? escutar, deu para escutar. Deu? Eu não sei, deixa eu ver aqui. O pessoal, vocês escutaram? Eu não sei se eu tava com o Eu o acho que eu escutei microfone por fechado. telepatia aí, rapaz. Deixa Não, eu não ver deu se para ouvir. o chat. Esse clipezinho aí não deu para ouvir nada, não, rapaz. Acho que você esqueceu mesmo. Deixa eu ver. Ah, não. Então a Caçador de Lenda deu para escutar, então não estava fechado, não. Então, beleza. Eu botei uma frase que eu achei legal, que você escreveu, tá? E aí eu botei assim para as pessoas refletirem. Cláudio, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por você ter aceito o meu convite. Para retornar aqui no canal e vamos começar e vamos que vamos, Cláudio. Se apresente primeiro. Olha, eu ia ler sua biografia, mas é tanta coisa, eu acho que eu ia perder a live toda só lendo sua biografia. Entendeu? Então, se apresente aí, pessoal, um pouco. As pessoas, a maioria, 90% te conhece aqui, eu tenho certeza, mas tem gente que não te conhece. Então, se apresente aí pro pessoal. Ô, meu caro Rodrigo, muito obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar contigo e com todos os seus diletos e fiéis seguidores aí, espectadores e participantes, né? Porque as pessoas hoje são mais do que meras espectadoras, não? Pessoas elas interagem muito, não? E às vezes até chegou a fazer o programa, né? Então, aí umas saudações a todos, sei que são pessoas inteligentes, grande maioria aí, né? E para quem não me conhece, eu simplesmente, rapidamente, eu fiz a primeira tese sobre ufologia no Brasil, em mestrado, né? No patamar de mestrado, foi a primeira tese acadêmica sobre ufologia no Brasil, que eu desenvolvi aí na segunda metade dos anos 90 do século passado, né? E aí tenho feito muito, sempre, desde criança eu pesquiso ufologia, né? As pessoas sabem aí, já escrevi muita matéria aí nas revistas todas aí de ufologia e tal, eu também pesquiso arqueologia, faço explorações, escrevo muito, principalmente livros aí, né? Posso já mostrar os livros, Rodrigo? Pode. Livro, Deixa eu abrir aqui, deixa eu botar aqui você meu primeiro primeiro. livro, Calma aí. Contatados, sobre o Calma aí, que fenômeno eu do nem... contatismo, né? Eu acho que é o único livro no Brasil sobre o assunto, Pronto. né? Especificamente sobre o assunto, e no mundo aí também há poucos, né?
50 Tons de Grace, que é um livro sobre o caso Vilas Boas e contatos congêneres do caso Vilas Boas. Um outro livro aí sobre sociedades, assuntos proibidos, né? Posso nem falar aqui o título. Assuntos aí, vocês sabem o que é aí. Assuntos completamente vedados, né? Isso aqui é um livro mais de história, né? Sobre para quem quer entender o Japão, tem que ler esse livro aqui. É um livro bem pequenininho, tem 100 e poucas páginas, dá para ler em um dia. As raízes hebraicas da Terra do Sol Nascente. É um assunto em voga aí, né? Está acontecendo aí no mundo, para você entender. Se ler esse livro, você vai entender muita coisa aí sobre o que está acontecendo hoje, por incrível que pareça. Né? E sobre o Japão também. As pessoas não entendem nada do Japão, né? Eu mesmo não entendia nada, Rodrigo. Eu não sabia assim nada, o porquê por que o Japão adota isso, aquilo, costumes, né? O modo como o japonês se comporta, age, tudo isso daí, né? As pessoas não entendem nada. Eu pesquisei a fundo isso, né? E também vivendo na sociedade japonesa, e eu acabei, com tudo aí que eu aprendi e tal, que eu pesquisei, coloquei nesse livrinho aqui, e a pessoa, depois que lê esse livrinho aqui, ela passa a entender praticamente tudo do Japão, viu? É sério mesmo. E esse aqui é meu último livro, Rodrigo. Encontros cercanos de todo tipo. É um livro bem grande. É o primeiro livro em espanhol, meu. Foi traduzido pela editora Coliseu Sentosa, editora chilena do grande Diego Zúñiga, né? Traduzido pelo grande Luiz Ruiz Noguês. Esse livro aqui, ele é a tradução dos 50 Tons, tá? A tradução dos 50 Tons, mas acrescido de um capítulo que não tem nos 50 Tons, que é o capítulo que fala do envolvimento aí da CIA com o caso, entendeu? A Operação Miragem. As pessoas sabem saber um pouco disso daí. É um capítulo enorme que eu trato disso. Então é isso daí, meu caro Rodrigo. Vamos embora. Deixa eu voltar agora para cá. Pronto. Deixa eu vir para esse lado, que eu gosto de ficar desse lado daqui. Não, e vou pedir pro pessoal entrar no meu canal também, né? Meu canal aí no YouTube. Olha, eu ia falar agora. No meu site, no meu blog, tudo. Todos os links do canal do Cláudio tá aí na descrição da live. Depois da live vocês podem entrar. Tem muito material, gente. Tem muito material, tá? O Cláudio eu vou falar uma coisa, de pesquisador, tá de top, top, tá? Eu gosto muito das suas matérias, tá? E mesmo que tenha gente que eu já vi que é contra alguma coisa, mas não adianta. Quando você faz uma matéria, né? Você faz expondo o seu ponto de vista, né? Mas isso daí ser contra não tem problema, porque sabe por quê, Rodrigo? Às vezes eu mesmo fico contra mim mesmo. Eu mesmo me contesto, rapaz. E quantas matérias eu já não escrevi para ter que corrigir matérias anteriores, né? Para contestar a mim mesmo, para... cara, isso aí é normal, não tem problema nenhum. Não. É que às vezes o pessoal exagera um pouco, né? O pessoal acho que toma muito a sério, às vezes, né? Eu acho que a gente tem que tomar a sério o que está acontecendo, por exemplo, agora aí, né? Eu vou deixar fixado. No mundo, isso sim, né? As pessoas deveriam... não adianta ficar revoltada comigo, né? Ficar revoltada aí com esses caras que estão fazendo isso. Né? Com o mundo aí. Isso aí é muito terrível, né? Mas... Eu vou deixar fixado depois aí no chat o link lá pro seu canal, tá? Daqui a pouco eu boto o link, mas o pessoal vá depois que terminar a live, né? Não vá antes durante a live, que senão vocês vão sair da live aqui, tá? Deixa eu dar só uma boa noite rapidinho aqui, correndo, tá, gente? Que eu não posso demorar muito, porque o tempo é precioso, tá? Dá uma boa noite aqui para Origem Desconhecida, Dona Vilma. Muito obrigado, Dona Vilma, você está aqui. Clóvis, do Fórmula Tube. Ô, Clóvis, meu amigo, tô te devendo uma visita lá no teu canal, tá? Me chama aí qualquer dia aí, que qualquer coisa a gente faz uma collab aí, tá? Só me chamar que tamo junto. Lindelane Faustino, boa noite.
Ela tá mandando aqui boa noite para mim e para você. Tá bom? Boa noite aí. Boa noite, Deixa eu ver Lindelaine. aqui. Lindelane Faustino. Que nome, rapaz? Nome diferente. Meu amigo, caçador de lendas. Boa noite, meu amigo. Ele tá sempre todo. Máquinas e invenções. Tapuia. Tapuia Angoré. Ele é índio, tá? Tá vendo a gente lá. Bom, obrigado aí, Tapuia. Quem quiser ver negócio de máquina e invenções, vocês vão ver coisa pra caramba. Vá no canal dele que é muito legal, tá? Tamo junto, tamo junto. Tá me perguntando se eu tô bem? Tô melhor. Só tô com esse probleminha nesse olho aqui, é esquerdo, tá, gente? Esse olho aqui esquerdo. Que aqui é invertida a câmera, tá? É só. Depois eu vou desinverter. O meu olho esquerdo que eu não enxergo direito devido ao que eu tive, tá? Mas tá melhorando aos poucos, tá? Deixa eu ver mais quem aqui. Eunice Miranda, boa noite, Eunice. Obrigado de novo por você estar aqui. Tá? Aqui, a dona Vilma tá falando, me inscrevi agora há pouco no seu canal, Cláudio. Poxa! Tá, Senhora Vilma, tá muito obrigado. Valeu mesmo. Dona Vilma Amazônia. Fico à disposição. Gente muito boa. E ela tem um canal também, tá? Que ela faz entrevista também, fala sobre ufologia. Canal muito bom. Aconselho que um dia, se você quiser dar uma passada no canal dela, tá? É uma pessoa muito gente boa. Uhum. Sociedade Automotiva, boa noite, meu amigo. Leandro, boa noite. Ô Maria, tudo bem? Marie. Deixa eu ver. Cláudio é muito especial. Obrigado por compartilhar com a gente seus conhecimentos. O Clóvis do Fórmula Obrigado, obrigado aí, Cláudio. E é isso aí, tá? Especial não tem nada, mas vamos lá. Então vamos lá, vamos começar. Já deu boa noite para todo mundo. Quem quiser participar do chat, é muito simples. É só se inscrever no meu canal. Eu acho que a única coisa que eu peço é isso. Tá? Tá bom? Então vamos lá. Cláudio, como que você começou a se interessar pela ufologia? Tá? Quando foi? E quando você começou literalmente a pesquisar a fundo a ufologia? São duas coisas. Quando você se interessou e quando você começou a pesquisar. Rapaz, eu fui desperto aí por o assunto. Eu já gostava desde criança, Rodrigo. Acho que quase todo mundo aí que pesquisa ufologia, gosta de ufologia, eu já tinha uma certa ligação com o assunto, né? Desde muito cedo. Desde que eu me conheço por gente, aí eu gosto do assunto, rapaz. Eu, 4, 5 anos de idade, eu estava ali. Tudo que passava na TV, preta e branca, né? Na época ali, de tudo que tinha ligação com o espaço, espaço sideral, aí, extraterrestre, disco voador, eu ficava ligado, rapaz, vidrado. Mas aí eu tinha aí meus 11, 12 anos e um colega meu na escola, ele me mostrou uma revista Planeta, né? Uma edição de ufologia especial da Planeta. Eu vi aquilo lá, rapaz, eu falei, nossa, é isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a devorar tudo a respeito, mas eu comecei mesmo aí eu realmente entrei mesmo para pesquisar o assunto de maneira sistemática e né, vamos chamar aí de metodológica, assim, na faculdade, né? Na faculdade eu vi que dava para você explorar o assunto em termos acadêmicos, né? E aí eu resolvi fazer um projeto, tentar fazer com que esse projeto sobre ufologia fosse aprovado, né? Na Universidade Estadual Paulista, e assim, por incrível que pareça, o projeto acabou sendo aceito e eu acabei fazendo passei 5 anos fazendo uma tese aí sobre ufologia, né? E nisso daí eu acabei, nossa senhora, eu acabei pesquisando em muitos arquivos, né? Fazendo muitas entrevistas, muitas viagens, pesquisa de campo, acabei também tomando contato aí com o assunto Aladino Félix, né? Dinocraspedon,
no meio disso, até a metade da minha tese acabou sendo sobre o Aladino, né? Dinocraspedon, e regime militar também no meio, documentos oficiais, tudo isso aí, né? Então foram anos assim muito intensos, né? Muito intensos mesmo, né? Aí a partir de então eu nunca mais parei, né? Isso aí já faz mais de 25 anos, já faz uns 25 anos já, né? Que eu fiz a minha tese. E foi a partir da minha tese que eu comecei a fazer pesquisas mais metódicas, né? Metódicas e com mais cabedal e tudo, certo? Foi a partir daí, né? Então, aí eu pude fazer muitas pesquisas de campo e contei aí tive muitos bons parceiros, né? De pesquisa aí, né? Tive um grande colega meu, historiador, Antônio Manuel Pinto, aí o Pablo, né, o Pablo Villarrubia, que se tornou aí depois o grande parceiro de pesquisas, né, o espanhol Pablo Villarrubia, né, e muitas pesquisas solitariamente também, lógico, né, um monte de pesquisas solitariamente, e pesquisas, conseguimos levantar muitos casos clássicos, né, resgatar casos clássicos. O caso Prestes, acho que foi o primeiro caso que a gente resgatou, foi o caso do João Prestes, né? 46, Araçariguama. E depois aí resgatei o caso Vilas Boas, né? Consegui encontrar os familiares do Vilas Boas, resgatamos o caso Rivalino Mafra, né? E esse foi uma investigação assim tremenda, né? Tremenda. Corremos até riscos grandes mesmo, né? Resgatamos aí o caso Sagrada Família, o caso do Ciclopes, do bairro Sagrada Família, lá de Belo Horizonte, né? E por aí vai, né? Por aí vai, meu caro Rodrigo. Gente, todos esses casos aí, vão achar nos links que estão aqui na descrição. Até o Tapuia está pedindo aqui o contato. Não, calma aí, desculpa, eu tô vendo outra coisa aqui. Aqui, ó, ele pediu primeiro, manda o contato do canal do amigo. Tá aqui na descrição, Tapuia, mas daqui a pouco eu coloco aí para vocês aí o canal deles, tá? E o canal aqui do Cláudio. E o Tapuia, vamos aproveitar. Cláudio, você já teve contato ou visão com disco voador? Não, então, sempre me perguntam, né? Eu nunca tive, não, Rodrigo. Eu nunca tive experiências significativas, não, viu? Tive assim, né? Algumas, né? Assim, cheguei a ver alguns objetos estranhos, assim, mas nada, né? Provavelmente não eram OVNIs, provavelmente eram objetos aí desconhecidos mesmo, aí nada significativo. Eu passei por uma experiência quando era criança estranha, viu, Rodrigo? Isso aí eu já andei contando aí. Uma experiência de tempo perdido eu tive, né? Quando eu era criança, eu estava num sítio visitando lá uns parentes, um sítio no interior de São Paulo, e isso aí é uma coisa que me intriga até hoje, rapaz. Eu tenho poucas... por mais que eu tente me lembrar do que aconteceu, eu não consigo. Sei que eu estava ali no sítio lá de uns parentes, aí num certo momento eu me afastei, né? Entrei tinha uma floresta, né? Quase que uma floresta ali. Aí eu entrei lá para dar uma explorada, certo? E, rapaz, eu não lembro de nada que aconteceu a partir de então, rapaz. Não lembro de nada. Se lembra que eu nem sei como eu saí de lá, voltei, entendeu? Não lembro de nada, cara. Nada. Precisava um dia tentar recuperar isso, mas pode ter sido nada também, não sei. Pode ter acontecido nada também. Pode ter acontecido alguma coisa, não sei. Nada, Rodrigo, nada. só isso, uma coisa estranha que me aconteceu. O resto... Lapso temporal. Temporal. Eu não sei o que foi, não sei. Mas sei lá. Deixa eu mandar uma boa noite aí para minha amiga Narimã Ares Papa. Muito obrigado, Narimã. Obrigado por você estar aí, tá? Um abração. Sentindo sua falta aqui no canal. Tá? Mas é interessante isso, cara. Eu já tive, tá? Já tive avistamento, já tive contato, tá? Mas isso fica para depois. Mas quem quiser, tem lives minhas aí que eu já andei falando sobre o assunto. Mas um dia eu bato papo de novo sobre isso, tá? E como o Clóvis fala, não esqueça de deixar o like para ajudar o Rodrigo. Rodrigo não, o canal.
canal é nosso, não é meu só, não. Deixa o like, se inscreva, Sim, torne-se mas membro. olha, você quer saber de uma coisa? Eu sou danado para esquecer. Eu falo de todo mundo, todos meus convidados, falo do canal. Agora, falar do meu, eu esqueço tudo. Aí, o que eu fiz? Eu deixei uma inteligência artificial falar para mim, quer ver? Deixa eu botar aqui ela rapidinho, que eu já dou o recado para todo mundo, ó. Antes de mais nada, gente, de vez em quando vai entrar um comercial aí que o YouTube mesmo bota, tá? Quando for eu aviso. Ó, vou colocar um comercialzinho rapidinho de 4 segundos. Tá, então, mas pessoal, tá. Agora deixa eu colocar aqui minha secretária para falar. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo com a aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix, Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Viu? Legal, hein? Ela fala. Essa é a inteligência artificial que fala por mim. Precisava fazer uma coisa dessa, rapaz. Depois eu te dou a dica. É molinho, cara. Tá? É bem legal. Depois eu vou te dar a dica aí como faz. Tá? Até eu tenho um outro canal que é Dicas Pixel, Dicas e Tutoriais. Que eu faço também, acho que eu vou retornar agora a fazer vídeos, né? Explicando, dando dica, tudo que eu sei, eu tô passando, né? Para os outros de informática, tá? Beleza. Miki, e sua família, tá? Também são envolvidos na parte de ufologia ou foi só você que descambou pro lado dos dois? Não, rapaz, eu sou a única desgraça da família mesmo. Eu sou a vergonha da família, a desgraça mesmo, sabe? Aquela, como é que se fala aí? Né? Eu sou o maldito, né? O maldito aí, rapaz. Ninguém se interessa, não. É todo mundo normal aí. Cara. Sou o único anormal. Engraçado, até os meus familiares também, eles falam assim, não acredito nada não, tá? Mas eu sei o que eu vi, tá? O que eu vi eu não vou esquecer não e não preciso ninguém provar pra mim, ninguém falar, existe, não sei o quê. Eu sei o que eu vi e eu não preciso, vamos dizer assim, eu não preciso de nenhuma teoria, conspiração nem nada. Eu sei o que eu vi, pronto, né? Tá? E uma coisa, como que você vê o seu trabalho em levar a verdade e desmificar os fake news que você vê por aí, as coisas que vamos dizer assim, inventam, entendeu? Só para ganhar like, para ganhar views. Eu vejo tanta coisa aí que é brincadeira. Então, isso aí, Rodrigo, acho que isso daí é igual enxugar gelo, né? Não tem como você dar conta disso, né? Você pode esclarecer um aspecto ou outro, né? Eu tento em tudo que eu faço, eu tento trazer algo né, que tire um pouco aí das enganações que há por aí, né? Tento sempre ter esse lado, né? Mas é muito difícil, né, Rodrigo? Até porque os maiores propagadores de mentiras são a própria grande imprensa aí, a própria mídia oficial, mídia corporativa, o establishment, né? A mídia, a mainstream mídia, certo? Isso aí é a maior propagadora essa é a maior, entende? Esse é um negócio que a gente não pode nem falar, infelizmente, né? Não pode nem falar aí. Acabei de fazer uma live aí, só que não pude nem botar no YouTube, né? Tá no Rumble, né? Eu uso muito o Rumble também, né? Mas o link tá aí embaixo também na descrição. Infelizmente tem pouca gente, mas é lá que eu ponho os vídeos assim mais pesados, né?
Porque no YouTube não está dando, não. Mas então, eu fiz um lá falando, por exemplo, que eles estão louquinhos aí para. Vocês sabem muito bem disso, não é de agora, né? Mas eles estão louquinhos aí para aprovarem leis que vão controlar muito mais ainda do que já estão controlando, certo? Que já estão censurando aí, né? Eles vão baixar leis aí que, olha, vai chegar um nível, vai chegar ao ponto, né? Daquilo que a gente já vimos naquela distopia, a famosa distopia, de fazer uma espécie de controle do pensamento das pessoas. Certo? Você vai poder nem pensar, os caras vão conseguir captar até o seu pensamento. Se você pensou mal, pensou errado, entendeu? Você é capaz de ser punido por isso. Entendeu? Então, estamos chegando a esse ponto. Você não poder hoje se expressar, poder falar nada. A gente está aqui, por exemplo, né, Rodrigo? A gente, antes de entrar aqui, a gente teve que combinar. Falar, pode falar isso, pode falar aquilo, né? Isso. Assim, o negócio tá terrível e vai piorar muito mais, porque essas leis aí que estão paradas, né? Ainda bem que estão paradas, né? Por pressão também, né? Tem muita gente que está aí pressionando aí os deputados, congressistas a não aprovar essa porcaria. Mas eles estão loucos para aprovar e ano que vem vai ser votado isso daí. Era para ser votado já, né? Se isso aí for votado, vai baixar aí uma tal, né? Um tal negócio aí que se já está difícil, vai ficar quase impossível, né? É muito preocupante o que está acontecendo. Agora, combater, né? Como eu estou falando, para combater isso aí, teria que ser assim. Acho que todo mundo teria que fazer aí, né? Cada um, né? A sua parte, certo? Esclarecer ao máximo as pessoas aí nas suas redes sociais, né? Nos seus blogs, nos seus canais. Hoje quase todo mundo tem canal, né, Rodrigo? Acho que quase todo mundo tem canal. Blog, né, usa aí Telegram, usa WhatsApp, tem grupos, tem isso, tem aquilo, né? Usar esses meios, né? Enquanto a gente ainda pode usar, como eu estou falando. Eu acho que a gente corre um sério risco mesmo de cair num estado ainda pior, né? Mais draconiano ainda. A gente vai poder, você vai ser aí completamente cerceado, né? E cancelado, né? Qualquer coisinha que você for falar aí que, sabe, se você contrariar assim, um pouquinho que for, né? Você vai ser duramente punido, né? Então é um grande risco que a gente corre aí. Espero que nada disso passe, né? Então é o que eu falo, a gente tem que pressionar, né? As pessoas têm que pressionar aí os congressistas, né? Para não aprovar isso, escreverem aí nas suas redes. Eu sempre procuro protestar contra isso, né? E já fui muito censurado por isso também. Já derrubaram. No meu Facebook já caiu umas 10 vezes já, né? Já me deram punição lá, perdi as contas já. Né? Incrível. Então, um negócio assim, imagina quando já está assim, se imagina quando, né, baixarem legislações ainda mais controladoras aí que certos, né, você sabe aí, tem um certo sujeito aí, né? E aí no topo do poder, você sabe aonde aí, né? Que ele ali, ele tá louco para isso, porque ele acha que você não pode falar nada que contrarie, né? O mínimo que seja, que ele já taxa isso que você está falando. Ele fala que você já está, né? Você já está propagando algo inverídico, não sei o quê, quando são eles que estão, né? Eles é que estão aí querendo implantar o reino da mentira, né? Está vivendo já uma verdade de reino da mentira, né? Uma Matrix. Aí numa Eu ia perguntar sobre isso. Viveu numa Matrix? Estamos vivendo numa Matrix, entendeu? Em todo sentido. Quer dizer, desde do nível, né, mais básico, a gente pode dizer assim, quer dizer, a Matrix aqui construída aqui nessa realidade mesmo pelos que nos manejam, né? Que constroem uma realidade aí que faz com que as pessoas pensem que essa realidade aqui é a realidade plena e possível, a única realidade possível e plena, né? Eles colocam toda essa realidade à frente dos nossos olhos e as pessoas acreditam, né? As pessoas acham que esse aqui né? Esse é o certo, tudo isso aqui, todo o sistema e tudo que eles falam é a verdade, é o certo, né? E você vive aprisionado nisso. Entende? As pessoas vivem limitadamente, né? Nós já vivemos muito limitadamente, né? Sempre vivemos com muitas limitações, sempre que o ser humano é ilimitado. A nossa mente é infinita, a nossa mente não pode ser contida,
Entende? O nosso espírito não pode ser contido. Acho que todo mundo tem esse sentimento aqui, principalmente nós aqui, né? A gente tem um senso, acho que a gente que pesquisa esse tipo de assunto, a gente tem um senso de ligação aí com o cosmos, com o universo, né? A gente sabe muito bem que a gente não pode ser colocado numa caixa. Entende, Rodrigo? A gente não pode ser cerceado, colocado aí, né? A nossa potencialidade, a nossa mente, o nosso espírito ele tem uma, sabe, ele faz parte de um todo divino, né? Ele faz parte do divino, né? Nós somos centelhas do divino, certo? E é o que eles estão querendo fazer aí. Eles estão querendo reduzir o ser humano, né? Como tudo que nós estamos, todo o sistema educacional, cultural hoje, ideológico, quer reduzir o ser humano, na verdade, é apenas o quê? A um ser material, né? Que nasceu ali do caldo primitivo, né? Quer reduzir o ser humano a um monte de átomos que apenas consome, sabe, só consome, trabalha, né? Trabalha, compra, vende, consome, entende? Eles querem transformar o ser humano nisso, numa espécie de formiga, né? Aquilo que o Ernesto Gomes, já no livro dele, A Grande Conspiração Universal, excelente livro dele, ele já tinha alertado isso daí já há mais de 30 anos no livro dele, né? E realmente está tudo se tornando verdade, né? O Salvador Freixeiro também alertava que eles estão transformando a nossa sociedade numa sociedade de formigas, entendeu? Formigas, eles estão transformando a gente em formiga, certo? Para não falar que a gente não passa de gado para eles, né? Gado. Entendi, gado. entendi. Nada mais. Eu até ri um pouco aqui na hora que você falou sobre o seu canal do Face, caiu. Gente, você acredita que eu tomei uma punição no Face por uma receita de pão? Como se fazer pão? Você acredita nisso? Eu olhei assim, eu falei, não acredito, mas foi só uma chamada, não teve nada demais não. Mas eu olhei assim, eu falei, não acredito, cara. Não acredito que eu tô tomando uma punição do Face por uma receita de como fazer pão. Sim, uma vez eu postei uma charge, entendeu? Uma charge, rapaz, que era assim, crítica, né? Uma charge crítica. Então, tomei gancho. Por causa de uma charge, né? Um desenho, rapaz. Cara, é incrível, não pode. Então, mas isso aí mostra, sabe o que isso mostra, Rodrigo? Isso aí mostra como esse pessoal tem medo, né? Para vocês verem a importância. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou apenas um coitado. Tá? Olha, eles têm medo, rapaz, de um coitado. Né? Eu sou um coitado, o que eu sou? Eu sou um zero. Né? Eu não posso postar um negócio lá que é visto por 10 pessoas. Eles têm medo disso, Rodrigo. Sabe? Eles têm pavor, que isso mostra o nosso poder. As pessoas têm que ver isso aí também. Entendeu? Não ficarem achando que eu não sou ninguém, não sou nada, não dá para fazer nada. Dá para fazer muita coisa assim. Né? Porque os caras têm medo. Se você posta um negocinho de nada, eles já ficam amedrontados, querem te proibir, querem te calar, né? É incrível, mas, Rodrigo, vamos parar de falar disso daí, senão vão nos cortar. Como que você falou, você leu o livro, gente, leia. Eu tenho minha biblioteca aqui de ufologia, eu tenho minha biblioteca sobre informática. Leiam, estudem, né, Cláudio? Você tem vários livros aí, eu tô doido para comprar seus livros, tá? Depois eu vou conversar. Não, aliás, eu quero lembrar o pessoal aí, agora eu tô disponibilizando alguns dos livros em versão e-book. Só entrar no meu Patreon. Entre lá no meu Patreon, né? Patreon/Suenaga. Entre no Patreon. O link está aqui embaixo. Isso, é só entrar lá. A pessoa até pode se tornar membro do Patreon sem pagar nada agora, viu? Tem um botão lá que se a pessoa, né, quiser só se tornar membro, beleza. É só entrar lá, e aí você pode entrar na loja, não precisa ser patrono, entendeu? Às vezes as pessoas pensam, tem que ser patrono, precisa pagar, não precisa pagar nada. Ela se torna membro, só se tornar membro ali, não paga nada. E agora tem a loja, né? No Patreon já tá vinculado uma loja virtual lá e tem os meus e-books lá. Aí a pessoa pode comprar alguns dos livros aqui por um preço bem mais acessível do que se for comprar em livro, né? Formato papel aí. Né? Ter acesso. Depois eu vou conversar em off, que eu gosto de livro físico.
tem algumas coisas que eu gosto de eu prefiro também. Eu prefiro também, mas é caro, né? É mais caro. É caro, Por exemplo, esse meu livro sobre sociedades aqui mesmo, esse livro proibido aqui, que não posso falar o título, está bastante caro, infelizmente. Bem interessante. Ele está bem caro, porque a gráfica tem dificuldades de imprimir, né? Sai caro a impressão, tudo isso. Aí o preço final é caro, eu não posso fazer nada. Né? Eu não sou da editora, entendeu? Eu sou o autor do livro, né? E aí os custos são altos, aí o preço é muito caro. Isso que é o problema. Deixa eu puxar um comentário aqui do chat. O Tapuia tá falando, eu também sou o único indígena que gosta de ufologia. Deve ser. Entendeu? Deve ser, eu não conheço ninguém, cara. Deve ser, meu. Eu já convidei ele aqui para ele vai vir aqui na live, eu já convidei várias vezes, tô esperando ele vir aqui marcar comigo, Tapuia, depois a gente bate papo aí em off, manda um inbox ali no Messenger que a gente vai bater um papo, tá? E outra coisa, a Carla Hoffer tá falando aqui, leia livros, primeira coisa que tá aqui, tá? Suenaga, estou começando a acompanhar o seu trabalho. Poderia dar uma palhinha sobre a live do Proibidão? Pois eu não tenho Hubble. Grata e boa noite para todos. Ô, Carla, minha cara Carla, mas olha, entre lá no Rumble, por favor, não paga nada não, é só entrar lá no canal do Rumble, se inscreve, é grátis também. Tá? O link está aqui na descrição. É só se inscrever lá no meu canal e tá tudo lá. Eu não, infelizmente, essa daí teve 4 horas, viu, Rodrigo? Esse proibidão aí. Ficamos 4 horas. Eu vou lá ver daqui a pouco. Amanhã eu vou dar uma passada nós lá. Falamos tudo mesmo. Falamos tudo. Falamos até palavrão, falamos todos esses termos que a gente não pode falar, todas essas coisas que andaram acontecendo nos últimos anos que a gente não pode falar agora no YouTube, né? E falamos tudo lá. Eu não posso dizer nada do que a gente falou aqui, porque eu tô ferrado, né? Eu não tenho um roubo também, não. Eu vou depois me inscrever lá, fazer minha conta, que eu quero conhecer, né? Tem vários canais aí que você botou os links que eu não conheço ainda. Tô indo aos poucos, né? Tem uma correria danada durante a semana aqui para mim, então não deu tempo. Tá? Mas vamos tocar o bonde, né? Vamos tocar o bonde. Eu tenho que trocar esse nome aqui, essa palavra aqui. Essas pessoas que inventam os negócios, tá? Vamos dizer, né? As conspirações da vida aí que eles fazem, ajudam ou atrapalham a ufologia? No seu ponto de vista. Olha, Rodrigo, eu sou apontado aí, estou sendo apontado como um TC, né? As pessoas sabem o que é isso. Preciso falar aqui, né? Eu sou apontado aí, mas eu costumo falar o seguinte: eu não faço teoria, né? Eu não sou um teórico do negócio. Eu mostro fatos. Né? Esse termo aí, teóricos do não sei o quê, TC, aí é um termo muito pejorativo, né? Que foi criado, não sei se as pessoas sabem disso, foi por causa do caso Kennedy, né? Que vai fazer agora, aliás, 60 anos, exatamente no dia 22 de novembro agora, né? Acho que eu vou até fazer um vídeo sobre o assassinato do Kennedy, né? Esse termo TC aí, teóricos do não sei o que aí, ele foi criado pelo Pentágono, tá? Pelo Pentágono, para definir aquelas pessoas que estavam criando aquelas teorias, né? De que o Kennedy, teria sido, na verdade, não teria sido vítima lá só do Lee Oswald e coisa e tal, né? Aí eles falaram assim, esse pessoal que está falando isso aí, tá criando suas histórias, são os teóricos, foi que surgiu o termo, entendeu? Mas esse termo é muito mal usado, Rodrigo. Então, assim, pejorativamente, né? Para estereotipar e para estigmatizar, né? E se usa até desonestamente, né? Muita gente aí que se acha gente bem pensante, né? Não, eu sou da linha científica, eu sou contra isso, não sei o quê, aí taxam a gente disso, né? Você não pode. Você está mostrando fatos, entendeu? Fatos, você não está teorizando nada. Você tá, isso aqui aconteceu da seguinte maneira, assim, assim, assado.
os envolvidos são esses daqui, entendeu? Tá mostrando o que realmente aconteceu. Aí eles falam, isso aí é teoria da... O cara quer te derrubar, o cara quer te desqualificar, ele usa esse termo aí, entendeu? É como se usou aí alguns termos do tipo assim, você é negacionista, você é isso, você sabe como é que é o negócio? É a mesma coisa, entendeu? Agora, veja bem, claro que existem pessoas aí nesse meio, né, Rodrigo? Foi isso que você me perguntou. Tem pessoas nesse meio aí que exageram um pouco, né? Que acabam criando um monte de... isso aí queima até, né, o filme, entende? Que o cara começa aí a, sabe, começar a falar coisas do tipo, porque o MJ12, né, fez isso, fez aquilo, porque, entendeu? Porque tem pactos aí de seres com o governo aí, americano, não sei o quê, papapá, entendeu? Aquilo que o Carl Sagan falava, né, Rodrigo? Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, certo? Extraordinárias, então, isso. não você sair inventando um monte aí, por exemplo, vamos pegar um cara aí que as pessoas geralmente têm já na cabeça, o Bob Lazar, né? O Bob Lazar, né? E o Bob Lazar, né? Até hoje ele não apresentou uma prova sequer do que ele falou, né? Ele foi a única... Eu nunca vi outra pessoa, a não ser ele, dizer que trabalhou lá na Área 51, né? E o cara vem lá, ele faz um desenho do disco voador que é igualzinho o disco voador do Meyer, do Billy Meyer. Não é? Não sei se as pessoas separaram nisso. Esse tá de gozação na nossa cara, pô. O caso Meyer é uma farsa completa, tá certo? Para você até aproveitar isso aí, o Billy Meyer é um sujeito, é um desses daí que lançou só caos e confusão na ufologia, entendeu? Fotos fajutas, um monte de alegações fajutas, né? Dele lá, isso aí, um monte de confusão, isso aí gera uma confusão enorme, né? Você joga a ufologia assim numa vala do ridículo, né? Você joga a ufologia na vala do ridículo, do descrédito, né? Você tira toda a seriedade do negócio, aí muita gente se afasta, entendeu? Aí muita gente poderia estar pesquisando ufologia, não quer se envolver nesses assuntos, por quê? Porque gente é como Billy Meyer, por exemplo, né? No filme, entendeu? Da ufologia. É tanto ridículo, é tanta bobagem, né? Né? Então, esse que é o problema, poxa. Eu acho que tem muita gente aí, como está aparecendo muitos informantes, entre aspas, né? Que acho que são mais desinformantes do que informantes, que estão aí vindo agora dizendo assim, não, porque eu sou um ex-militar que sei de muito aí do que acontece, dos bastidores, e o governo americano há muito tempo faz isso, faz aquilo outro, entendeu? Eu acho que esse pessoal está mais aí tá aí para lançar confusão e também eles estão cumprindo também uma agenda, né, Rodrigo? Esse pessoal aí também estão cumprindo, né? Eles estão servindo. Não vamos esquecer que esses caras, eles não deixaram de ser funcionários do governo, entende? Eles podem ainda estar agindo ali, né, para cumprir alguma agenda. A agenda atual é para que se crie essas histórias, para que se espalhe essas histórias, porque eles estão preparando o terreno aí para algum negócio aí, entendeu? A gente tem que ficar muito atento e preparado. Eles estão preparando um terreno aí para usar o fenômeno OVNI, entendeu? Para quê? Para uma estratégia de poder, né? Para usar isso como uma estratégia de poder para tirarem vantagens a respeito disso, como já tiraram vantagem muitas vezes do fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI foi usado, sempre foi usado, né? Em desde que surgiu, ele foi usado como arma de dissuasão, como arma para encobrimento, né? De encobrimento de outros assuntos, muitas vezes, entende? O fenômeno OVNI foi usado de todas as maneiras possíveis e imagináveis, sempre beneficiando os que estão no poder, né? Você pode ver que nunca nos beneficiou em nada, né? A gente nunca tirou benefício de nada disso, sempre tá levando só chumbo, né? Só leva chumbo, entendeu? Tem uma foto que eu vou botar agora, eu acho que diz isso aí, olha lá. Ai, meu Deus, eu criei esse meme aí. É isso mesmo. Tá vendo? É aquele, mas não quero ser enganado. Exatamente, porque, infelizmente, a quantidade de farsas, né, Rodrigo? Você sabe muito bem disso também, de enganações aí que tem nesse meio aí, não é brincadeira, não.
Na verdade, a ufologia é assim, né? 95% de tudo que está na ufologia, né? Não são fenômenos extraterrestres, nada disso, é tudo é perfeitamente são óbvios, né? Objetos Uhum. voadores identificados, certo? Identificar. 95%, resta os 5%, né? Resta os 5% que é realmente o Que é fenômeno aí que é isso. autêntico, né? É o fenômeno autêntico, é um fenômeno que realmente é aí que faz com que a gente fique quebrando a cabeça, né? Quebrando a cabeça e De- gastando muito depois eu nosso tempo vou. e tudo mais. Depois eu vou mandar uma foto que eu. Tem o vídeo e tem a foto, que foi gravada aqui em cima de casa, tá? No vídeo e olhando a olho nu, parecia uma bolinha. Aí eu botei no computador a foto também que eu tirei, ampliei, não ampliei, era uma meia-lua assim, cara. Aí eu falei, que isso, cara? Eu não vi isso na dura, a olho nu. Até porque eu uso óculos e eu tô sem óculos já há anos, então tem que. Tá? Mas depois eu vou te mandar essa foto. Pena que eu não separei aqui, eu lembrei agora só. Deixa eu te falar, o Tapuia aqui tá mandando um abraço, que o celular dele descarregou, tá? Ele fala aqui, ó, vai ter que sair porque você descarregou e tá mandando um abraço para você, Abração tá? aí. Assista a gravação depois. E, isso. E o Wilson Sampaio, meu amigo Wilson, tá? O Cabeça Branca chegou, Wilson Sampaio, tá? Wilson Sampaio quer saber coisas sobre YouTube, regras, então vai no canal dele, o Wilson Sampaio, o canal, tá? Quer saber tudo sobre regras de YouTube, que pode, que não pode, que não sei o que, vai no canal do Wilson Sampaio, tá? Dona Vilma tá te perguntando, pergunto, tá, deve ser. Você acredita que os aliens vão se comunicar conosco? Deve ser isso. Ai, meu Deus, é uma Tá pergunta aqui, ó, tá meio aqui, ó. complicada. Você acredita que os aliens estão preparados para dominar o planeta Terra? Rapaz, é o seguinte, eu já falei muito disso aí no meu Uhum. canal, viu? Fiz vários vídeos falando disso aí, disso daí, e eu digo o seguinte, na verdade, Rodrigo, na verdade, nós já estamos sob domínio desde sempre disso daí. É a conclusão Uhum. que eu cheguei, Rodrigo. Entendeu? Não há necessidade, não vai haver assim não vai haver uma invasão de estilo Independence Day, Isso, isso pode tirar tirar dos do fundos, entende? Nada link. disso. O que pode acontecer, sim, é uma falsa invasão. Entende? Se acontecer isso Hum, aí, né? Isso que a gente está especulando, sabe, Rodrigo? Que pode acontecer isso, né? Porque todas esses últimos informantes aí que têm vindo, parece que eles estão preparando, né? Como que preparando a mente das pessoas, do público, para aceitar, né? Para aceitar aí que, sabe, na hora em que os governos vierem falarem aí, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, entendeu? Os ETs estão invadindo, não sei o que, algo do gênero, né? Nós vamos precisar aqui de formar um exército mundial, um uhum. governo aí tal, para combater aí, não sei o que, sabe, essa história aí. Pode acontecer algo do gênero, né? Não sei, eu não sei. Entende? É uma especulação, pode acontecer algo do gênero, né? Já se É, falou do projeto Blue Beam, entendeu? Certo? uhum. Já se falou muito aí, você já abordou muito tudo isso, Isso. né? Já se fala muito aí no projeto chamado Grande Enganação, né? Uhum. De uma falsa invasão, né? Preparar isso aí pode acontecer, entende? Mas aí, é o seguinte, se acontecer isso, não, na hora que se acontecer algo do gênero, eu já vou ficar com o pé atrás, eu já vou dizer, ó, estão enganando a gente, É entendeu? tipo assim, um bode expiatório que seria os alienígenas, o extraterrestre, para nada mais, nada menos fins humanos, vamos dizer Exatamente, assim, para exatamente. Não sabe por quê? não entrar em detalhes. Porque é o seguinte, essa questão aí de contato é muito Uhum. complexo. Porque assim, olha, você pode entender como entendia aí sabe, o Carl Sagan, por exemplo, né? Aí você tem esse filme aí que eu esqueci o nome aí, esse filme que foi feito há pouco tempo, né?
como é que é o nome? Rapaz, quero me lembrar desse filme aí. É aquele em que, com Forrest Whitaker, uma nave desce, fica parada um tempão, aí os militares ficam tentando abrir a nave, não conseguem, entendeu? E a dificuldade de você se comunicar com seres, nesse filme, como é mostrado nesse filme, é muito grande, né? Se você fosse comunicar com seres de uma cultura muito diversa da nossa, seres muito diferentes de nós, né? Que a gente concebe ET, às vezes, como seres muito parecidos com a gente, né? Humanoides, né? Seres um tanto parecidos conosco, né? Mas podem ter seres tão diferentes que a gente vai ter dificuldade de se comunicar com eles. É a mesma coisa você se tentar se comunicar com uma formiga, uma abelha, né? Você não consegue se comunicar com uma abelha, não é? Mesmo com o seu cachorro, aí com o seu gato, você já conseguiu trocar aí uma frase com o seu gato, né? Você não consegue, cara. Então imagina você se comunicar com um extraterrestre, entendeu? Que às vezes ele pode nem se comunicar por via verbal, entendeu? Não é? Telepática. Dificílimo. Então, nesse sentido aí, como entende aí muitos astrofísicos, realmente é complicado. Agora, se você quer entender os ETs como seres que já nos conhecem, né? Que até nos criaram, como se fossem os Anunnakis da vida aí, né? Seres que já estão há muito tempo aí, já nos visitaram, já estão há muito tempo. Então, a gente tem que entender o seguinte, esses seres já estão nos manipulando há muito tempo. Né, Rodrigo? Não é de agora. Não há necessidade deles nos conquistarem, porque eles já nos manipulam, né? De todas as maneiras, entendeu? Então não há necessidade disso, certo? De haver uma invasão, algo assim, né? Mas vamos para a próxima, Rodrigo. Queria falar mais. Mas tem algumas coisas que mas eu te falo um negócio, tá? Às vezes as pessoas pensam que é tudo bonitinho, tá, ETzinho, mas eu te falo uma coisa, o contato que eu tive não foi nada bom. Tá? Foi na praia, depois entendeu? Depois não foi nada bom, foi angustiante, foi uma coisa, eu fiquei paralisado, foi uma coisa muito ruim. Então, quer dizer, se as pessoas só pensam que é tudo mil maravilhas, cuidado, gente, cuidado que nem tudo que reluz é ouro, vamos dizer assim, né? A Carla Hoffman está falando aqui, ó. Muito obrigado, Senado. Achei que o Ruba era pago. Vou fazer minha conta agora. Estou louca e ansiosa para assistir essa live. Beijão para todos. Partiu o Ruba. Ô, Carlos, não vai não, parte não. Fica Carla, aqui na live. Carla tem mais de 18 anos, né? Ela é maior de idade. É proibido é proibidão, meu. É proibido aí. A gente faz um alerta no começo, aí, tire as crianças, tire... É pesado mesmo. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui, depois eu volto para a pergunta do chat, que é mais ou menos o que nós falamos agora. Qual a sua opinião sobre as pessoas que idealizam que os extraterrestres serão os salvadores da pátria? Pois é, Rodrigo. Essa aí entra um pouco também naquela pergunta que você fez lá do, né? Divulgar muita falsidade aí na ufologia, muita bobagem, né? Entra um pouco aí nisso daí. Eu fiz muitos estudos sobre isso, né, Rodrigo? Eu publiquei até duas edições especiais na UFO, né? Publiquei duas edições inteiras, duas revistas inteiras na UFO, falando disso daí, né? O messianismo ufológico, né? Então, infelizmente é o seguinte, vamos aqui em poucas palavras aqui. Infelizmente, para a grande maioria, e até mesmo para alguns ufólogos aí que se dizem científicos, da linha científica, né? Eles estão tomando a ufologia como uma religião, infelizmente. A ufologia virou uma grande religião, entendeu? E mesmo que alguns até não percebam, não estejam se dando conta disso, né? Porque, assim, muitos aí acabaram substituindo Deus, Jesus Cristo, Buda, aí, etc., por ET, né? Então, colocaram o ET num lugar, né? Mas ele não acha, muita gente acha que isso não é um culto, né? Mas é um culto, sim, né? Se você substituir uma deidade por outra só, né? Mas algumas pessoas, alguns já assumem isso de maneira total, né? Vocês sabem aí dos Astacheran da vida aí, né?
desses grupos aí como tinha aquele grupo do Claude Vorillon, né? Dos clones, a seita dos clones lá, o do Rael, né? Chamava-se ele, o nome dele era Rael, né? E tantas outras denominações, né? Uma miríade aí, né? Acho que uma das mais divertidas é aquela do Tim Maia, né? A cultura racional do Tim Maia é divertidíssima, né? Essa daí até você quem anda aí muito quem é de São Paulo aí anda muito pelo centro de São Paulo, acho que cruza com esse pessoal aí, eles sempre estão no centro de São Paulo, não sei se no Rio de Janeiro eles andam também, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro eles andam também mais ou menos branco, né? Os caras andam tudo de branco, com uma tudo de branco mesmo aí, que tem aqui e tem o símbolo da cultura racional, assim, né? A seita lá do Tim Maia, né? O Tim Maia saiu uma arara disso aí, né? Ele saiu falando horrores. Foi enganado, explorado por isso daí, né? Então tá cheio disso daí, Rodrigo. As pessoas sabem muito bem, né? Preciso falar muito aqui, e muitas terminam mal, né? Você viu aí com muitas desses grupos aí terminaram muito mal mesmo, terminaram aí até com gente aí, né? Com as vidas destruídas por causa disso, né? E eu considero isso muito perigoso, Rodrigo. Tanto é que, por isso que eu escrevi especiais para a UFO, escrevi vários artigos sobre isso. Eu tenho um livro sobre isso que está inédito, espero lançar, né? Um livro que só fala disso daí, entendeu? Espero legal, poder... cara, legal. Né? Que eu tenho muitos livros inéditos, devo ter mais de 5, eu tenho ainda uns 5 livros inéditos aí, e é complicado você editar um livro, viu? Não é fácil, não. Entendeu? Eu preciso conseguir editá-los aí. Eu tenho um livro só sobre isso daí, né? Então, só que eu acho que, Rodrigo, infelizmente, viu, Rodrigo, a grande maioria, ela não quer ouvir isso que a gente está falando aqui, não. Infelizmente. As pessoas querem, sabe por quê? É porque as pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa, né, Rodrigo? As pessoas, elas estão muito desesperançadas aí, muito carentes, muito vazias, sabe? Muitas pessoas perderam totalmente a fé em religiões tradicionais, né? Sabe? E com razão, né? Vamos dizer assim, você vê o estado da Igreja Católica, por exemplo, agora, né? Olha o estado da Igreja Católica, né? Com esse falso Papa que aí está, né? O Papa mais fake da história, né? Ele tá arrasando com a Igreja aí, né? Vocês estão acompanhando aí o sínodo que está acontecendo aí, que ele está presidindo, é um negócio assim inacreditável que ele está fazendo, né? Inacreditável. E, infelizmente, muitos católicos já estão anestesiados, né? Foram sendo, sabe, anestesiados aí, estão aceitando tudo, né? Achando tudo normal. A igreja está sendo destruída. Então, muita gente abandonou a Igreja Católica com razão, né? Não é, Rodrigo? Porque realmente é uma desgraça isso aí. É uma desgraceira total, né? E as pessoas muitas vezes procuram religiões aí, né? Protestantes, procuram... As pessoas estão clamando por ajuda, né? Desiludem, né, Rodrigo? Aí, só que todo mundo precisa acreditar em alguma coisa, Rodrigo. Não existe ateu, entendeu? Esse papo de ateu é furado, porque você vê que até os ateus acreditam em algo, né? Por exemplo, você pega esses ateus como Richard Dawkins, esses caras, né? Daniel Dennett, né? Sam Harris, aí, esses caras acreditam em algo. Acreditam no quê? Na ciência, né? Quando você pergunta, o que você acredita? Eu acredito na ciência. A ciência é a religião dele. Deixa eu mandar um abraço. Ele vira adorador da ciência. Então, você substitui uma coisa por outra, entende? É aquilo que falava o Hubert Chesterton, né? Quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, elas passam a acreditar em qualquer coisa. Isso. Não é isso? Então, isso mesmo. Entende? Agora, infelizmente, Rodrigo, tem algumas denominações aí, algumas seitas aí, que estão colocam o pôster ali do ET, mesmo como se fosse Jesus Cristo. Tem, vocês sabem disso aí. Olha, eu não posso falar não, porque senão vou entregar, mas existe igrejas só disso. Tá? Eu não vou falar, não vou entrar no assunto, eu não posso falar, mas eu estou falando que existe. Existe igreja só de extraterrestre. Mas aquele negócio, gente, quer combater isso? Estude, né? Fique informado, veja lives boas, pessoas que levam a ufologia a sério, né? Eu tento, né? Vamos dizer assim,
trazer as melhores pessoas aqui para falar coisas sérias aqui no canal, entendeu? Mas fazer o quê? Tem gente que quer ir para outro canal ver besteira. Não, mas fazer Rodrigo, o quê? sabe, só para encerrar esse assunto, é assim, você sabe que a prática religiosa é livre, né? Cada um acredita no que quiser, certo? A pessoa pode ser até satanista, certo? Que ela acredita no... Ela pode até adorar o demônio, né? A crença religiosa é livre, certo? Cada um acredita no que quer, entende? Então, veja, eu acho que é muito difícil você dissuadir alguém, né? Da sua crença. Eu acho muito difícil daí, entendeu? E a pessoa... E assim, eu só digo, né? Alertando, falar, eu acho que é uma furada, entendeu? Agora a pessoa quiser seguir, ela sabe o que ela quiser, entende? Problema dela, entendeu? Agora, uma hora a ficha cai, né? Só que muita gente aí, infelizmente, acorda muito tarde, entende? Eu conheço gente aí que ficou pulando a vida inteira de uma religião para outra, entendeu? Sabe? E o cara, às vezes, está com 80 anos de idade e ele está ainda tentando encontrar e está lá ainda, sabe, confiando lá num líder, num cara que se diz Messias, num cara que se diz, sabe? Isso é muito perigoso, gente. Sabe? Não acredito. O sujeito aparecer aí e falar assim, não, porque eu sou enviado de Deus, eu sou Messias, eu sou isso. Cara, pule fora disso daí, meu. Caia fora antes que você entre numa fria. Deixa eu aproveitar e dar um abraço aí para as pessoas que chegaram. Quem chegou é Júnior Fritz. Boa noite, meu amigo. Júnior, tá sumido, hein? Sinto sua falta aqui. Boa noite. Tô mandando um abraço, uma boa noite para você. Abraço aí, filho. Quem chegou aqui também foi o Curitibanos, tá? Mandou uma boa noite aqui. Boa noite, Curitibano. A Tatiana Camargos também. Boa noite, Tati. Obrigado por você estar aí, tá? Tati sempre presente também. Foram as pessoas que chegaram aqui agora. Tá? Mas é isso. E vamos tocar o bonde, que tem bastante coisa ainda para falar e pouco tempo, tá? Que fenômeno é esse que estamos lidando? Eu acho que é a maior pergunta que a gente pode ter até agora. Porque não dá para contestar que eles existem. Concorda comigo? Não dá. Eles existem. Mas o que a gente está lidando? Sua opinião. Eu acho que é a grande pergunta, né? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né, Rodrigo? Isso. Se alguém tivesse uma resposta para essa pergunta, agora eu tenho falado aí, eu tenho enveredado aí, né, por algumas teorias. As pessoas não gostam muito, não, infelizmente, certo? Eu enveredo por umas teorias muito ousadas para tentar explicar o fenômeno, né? E tudo está me parecendo aí que converge para aquela teoria do Jacques Vallée, sabe, Rodrigo? Eu acho. Sabe? De que nós estamos lidando com seres com uma inteligência desconhecida, né? Pode até ser uma inteligência não necessariamente extraterrestre, tá? Pode ser uma inteligência interdimensional, certo? Eu hoje sou muito mais partidário da teoria interdimensional, Rodrigo, sinceramente. Eu acho que a teoria extraterrestre ela já se mostrou bastante, sabe, já está muito desgastada e você vê que já se procurou tanta vida no cosmos aí, né? E você não encontra, né? Aquilo que você pensaria que iria encontrar, né? Eu acho que e também não faz sentido, por exemplo, tantas visitas, né? O fenômeno, tantos casos. Você vê que a diversidade de casos, né? De seres, né? Assim, é enorme, né? Uma infinidade, né? E não faz sentido a gente estar recebendo tanta visita de outros planetas, né? Isso aí não faz sentido, né? E também não faz sentido o próprio comportamento desses seres, né? Porque faz sentido os seres virem aqui de outro planeta e ficarem abduzindo pessoas, por exemplo, sabe, pegando a pessoa no meio da noite, sabe, torturando pessoas, aí como fizeram com você aí, né? Até fizeram você aí passar por uma experiência nada agradável, né? Nada agradável. Eu acho que um ser extraterrestre, Rodrigo, não faz sentido que um ser venha de outro planeta para fazer isso, entendeu? Para ficar aí, ficar perseguindo o avião, né? Aí o avião tenta se aproximar, ele foge, né? É uma brincadeira de Tom e Jerry, né? Uma coisa assim, não tem sentido para mim.
Eu acho que, olha, é só você pensar em termos lógicos, né? O dia que a gente puder ir, né, se um dia a gente conseguir visitar outro planeta, será que a gente vai chegar lá? E olha que nós somos seres bárbaros, né? Nós não somos flores que se cheirem. Mesmo a gente chegaria em outro planeta e ficaria ali abduzindo pessoas no meio da noite, entendeu? Botando implante. Eu acho que esse é um comportamento de seres que, para mim, não são seres propriamente benemerentes, não, viu, Rodrigo? Entende? Não é um comportamento de ser extraterrestre, entendeu? Não faz sentido para mim isso, não tem lógica, entende? Eu acho que são seres, pode até ser seres muito mais para um lado espiritual, viu, que propriamente para um lado, sabe? Eu já estou começando a trabalhar com essas teorias, sabe? Que são seres que vêm de outras dimensões e que se passam por extraterrestres, muitas vezes, entende? Se disfarçam de extraterrestres e enganam as pessoas, né? Fingindo que são extraterrestres, e na verdade porque são seres, como Jacques Vallée falou, né? Esse ser pode assumir qualquer forma. Entendi. Eu já li muito sobre a literatura de Jacques Vallée. Eu pesquisei, que eu já fiz uma live, até não foi no meu canal, não. Foi na TV Galáctica. Eu fiz a live, eu tive que falar sobre Jacques Vallée, tá? A teoria dele, tudo, então... Eu até estou precisando fazer essa live no meu canal, que no meu canal mesmo eu não fiz. Tá? Uma pergunta. O Japão, como que trata a ufologia? As pessoas, o governo japonês com relação ao UFO, como que é isso? Então, Rodrigo, assim, primeiro vamos entender aqui como é que estamos falando de uma cultura bastante diferente, certo? Então, assim, para o japonês, o fenômeno OVNI, ele não é algo assim como a gente separa aqui, né? A gente encara o fenômeno OVNI como um fenômeno, né, paracientífico. Desculpa, tive que matar um mosquito aqui que estava me apunhando. Desculpa aí. Paracientífico, né? Um assunto paracientífico, um assunto, né, alternativo, né? Vamos chamar assim até, né? Tratado, meio que tratado assim, né? O fenômeno OVNI, né? No Ocidente, certo? Já assim, nos países como o Japão, os países orientais, assim, é um fenômeno que se confunde com qualquer outro fenômeno, né? Então, o japonês, ele lida, por exemplo, com o sobrenatural de maneira natural, tá entendendo? Assim, para ele, espíritos de mortos é algo normal, entendeu? Contatar espíritos é normal, deuses, né? No shintoísmo tem um monte de deuses da natureza, forças da natureza, entende? Então, para o japonês, isso aí é mais um, sabe? É mais um componente aí desse mundo, né? Que tem até uma certa simbiose, sabe? Com o próprio mundo, com o próprio cotidiano, entende? Não há essa separação, assim como a gente faz, né? Até o japonês adora sobrenatural, assombração, fantasma, né? Exatamente. É a cultura, né? Assombração, por exemplo, né? O Kaidan, chamado Kaidan, né? Fantasmas do Japão. Isso daí é um negócio assim, tão normal que é assim, né, Rodrigo? Se sabe que no Japão tá cheio de casa abandonada, apartamento abandonado, não mora ninguém. Por quê? Se morre alguém lá dentro, ninguém mais mora lá. O japonês acredita que o local fica assombrado, sabe? E é muito difícil até alguns japoneses assim, conseguirem depois vender o imóvel, sabe? Se a pessoa fica sabendo que ali morreu alguém, ninguém compra, né? Então, às vezes, eles vendem o imóvel assim, de maneira, sabe, na surdina ali, para tentar passar o imóvel, entendeu? Porque eles não ficam o imóvel que morreu alguém, entendeu? Então, eles acreditam, para vocês verem como é que é o negócio, eles acreditam mesmo nisso, né? Então, em relação ao fenômeno, então é assim, muitos casos que aconteceram no Japão, né? Aconteceram assim, sendo recebido de maneira, né, nada assim como coisa extraordinária, tal, né, do outro mundo, entendeu? E a imprensa em geral ela aborda muito o assunto, Rodrigo. A imprensa em geral, né, aborda muito, noticia muito, de maneira assim normal também. Tem muitos programas de auditório que exploram o assunto, né, de maneira sensacionalística, né? Isso aí tem muito no Japão, sabe?
programas de auditório, que chamam pessoas lá, ficam falando de maneira até meio jocosa, entendeu? Isso aí tem muito. Né? E tem uma revista no Japão chamada Mu, a Super Magazine Mystery Mu, que já é editada já há uns 40 anos. É uma espécie de planeta, né? Revista Planeta japonesa. É um mangá enorme, assim, grosso. Parece que é grossa mesmo. Grosso pra caramba. E eles publicam de tudo lá, né? Parapsicologia, criptozoologia, aparições de monstros, fantasmas, de tudo, né? Fenômeno OVNI também. E aí, Fukushima tem um grande centro de pesquisas no Japão, que é o maior centro de pesquisas no Japão, né? Tem até um museu ali de ufologia, né? E tal. E o governo, vocês veem como é que é o governo, né? O governo, ele até chegou a falar em criar uma força-tarefa para combater alienígenas. Não sei se vocês viram essas notícias uns anos atrás, né? Mas assim, o governo japonês também é como todo o governo aí, né? Ele só libera informações que eles querem também. Aliás, o governo japonês não libera quase nada. Tá. Para mim tem muito sigilo a respeito disso. Existe governos aí países que liberam mesmo, cara. Os caras não estão nem aí. Tem lugares aí que... Na Espanha mesmo, né? Na Espanha eles liberaram tudo, né? Então, mas é que, né? Cada país tem uma cultura e um jeito de tratar as coisas, né, Cláudio? Falando nisso, depois eu vou passar as perguntas do chat aqui, tá? Para fechar essa parte aí, para depois a gente entrar na arqueologia, tá? Cara, isso eu não posso deixar de falar. Ultra Seven, Ultraman, Spectroman e etc. Eu assistia todos essas séries, né? Que não é vídeo, eram umas séries. E ainda assisto no YouTube até hoje, tá? Qual a influência dessas séries todas que tiveram na cultura japonesa com relação aos UFOs? Que isso já é muito antigo. Preto e branco ainda que eu assisti. Vamos dizer que o fenômeno UFO também influiu essa série, certo? Essas séries foram criadas também em função do fenômeno, né? Então, mas você veja que curioso, né, Rodrigo? Você vê que praticamente todas as séries animes, tokusatsu, né, do Japão, quando se fala de alienígenas, sempre é assim, né? São monstros alienígenas, seres que estão invadindo a Terra. Você parou nisso? Isso. Sempre, quase sempre, né? São kaijus, né? Em japonês monstro kaijus, né? Kaijus são seres do espaço que, né, como, por exemplo, no caso do Ultraman, né? O primeiro Ultraman, de 1966, criado pelo Eiji Tsuburaya, o primeiro Ultraman lá. Vocês lembram, né? Do primeiro Ultraman. Foi a primeira série dessas assim, né? De um herói espacial, né? Que assume uma forma humana, né? Que usa um humano como hospedeiro, né? Curioso isso, né? Usa como hospedeiro, né? E aí o Ayata, né, ele se transformava no Ultraman usando uma cápsula. Não sei se você lembra disso daí. Você lembra, né, Rodrigo? A cápsula reta, né? Tava assim. Porque aquilo ali foi assim, né? O Ayata, ele estava fazendo uma patrulha, né? Na patrulha chamada Patrulha Científica, né? Ele estava com uma nave, primeiro episódio, com uma nave lá. Aí o Ultraman, ele estava passando pela Terra, ele estava levando um monstro, né? Dentro de uma bola. Eu lembro, eu vi aí ele bateu, né? Acidente, teve um acidente. Tá no YouTube, tá? Quem quiser acha isso no YouTube, tá? Ele tem um acidente lá com o Ayata, né? Bate do Ayata, cai o avião do Ayata lá, né? E o Ayata morre, aí o Ultraman fica com dó dele, fala, porra, matei o cara, caramba. E aí ele entra no corpo do Ayata, né? Ele usa como hospedeiro lá e dá a vida, retoma a vida do Ayata, só que ele é como se fosse um espírito, né, que entra no corpo do Ayata e passa a possuí-lo, né, mas pelo bem, né? Aí eu acho que até eu botei esse episódio lá no meu Face particular. Eu botei pro pessoal ver de vez em quando eu jogo isso. Você vê que é legal como você vê o seguinte, você vê em todos esses episódios do Ultraman, né? Depois do Ultraman veio o Ultra Seven, né? Logo em seguida, o sucesso foi tão grande do Ultraman que aí o Tsuburaya resolveu criar uma outra série logo no ano seguinte, né? O 67, 68, né? O Ultra Seven.
É uma série mais, só que uma série mais densa, né? Você vê que o Ultra Seven é uma série para adulto, né? Ele não é, ele é uma série mais para adulto, né? Ele é uma série muito parecida com a Além da Imaginação, com a Quinta Dimensão, né? Com Outer Limits, é muito parecida com Outer Limits, né? Com a Além da Imaginação, o Ultra Seven, né? Uma série muito densa. E eles tentaram fazer uma série também que competisse com o Star Trek, né? Com o Jornada das Estrelas. Por isso que no Ultra Seven você vê ali você tem até uma estação espacial, né? O Esquadrão Ultra tem uma estação espacial. Eles viajam muito para o espaço, né? Eles têm umas naves que conseguem até viajar para o espaço, né? E às vezes fazem combates até no espaço, né? Com esses invasores, né? E uma série mais parecida com Star Trek, Além da Imaginação, né? E foi uma série muito cara também. Mas aí você vê o seguinte, né, Rodrigo? Até os discos voadores que aparecem nessas séries são discos voadores que parecem até baseados em muitos relatos aí, né? São discos voadores mesmo. E era legal que eram séries que eram feitas com maquete, né? Não tinha nada de... Isso. Era tudo maquete. Tudo maquete. Os prédios, assim, eram aqueles prédios de miniatura, né? Isso dava mesmo. mais realismo, eu acho, isso daí, né? Claro que os efeitos especiais de fundo de quintal, você sabe, né? As naves com fio, né? Você via até o fio, né? Vi o filme, isso mesmo. Fiozinho lá das naves, né? Mas é muito divertido, né? E teve episódios assim antológicos, né? Acho que os episódios assim, vamos só para não estender muito aqui. No Ultraman, o primeiro Ultraman Ayata, você teve alguns episódios antológicos, teve até um monstro brasileiro, não sei se vocês lembram disso. Um monstro que comia cacau. Teve um episódio lá que era um monstro brasileiro. Eu vou procurar, não me lembro desse. Esse eu não me lembro, não. Era um monstro. Aí eles falaram, esse monstro ele é do Brasil, né? É um monstro brasileiro que comia cacau. Veja, invadiu o Japão para comer cacau. Muito curioso. Eu devo ter visto, eu não estou me lembrando, que eu via todos. Aí tinha uns invasores, assim, que eram os Baltans, né? No primeiro. Não sei se você lembra. Sabe aqueles que pareciam uma lagosta, que tinha umas mãos, parecia uma lagosta. Eram os Baltans, né? Invasores espaciais, né? O primeiro Ultraman, ele, no último episódio, ele acaba se dando mal, né? Ele enfrentou lá um invasor espacial ali que era duro de roer lá, rapaz. Ele se deu mal lá, até morreu, né? O Ultraman no final, né? Até morreu, teve que ser ressuscitado pelo Ultraman Zoff, né? Que apareceu lá para socorrer. Não sei se você lembra disso daí. Eu lembro, isso eu vi. Nossa Senhora. Mas eu te perguntar, tudo bem, foi influência do que aconteceu, foi criada essa seta, mas depois, você acha que isso interferiu também na cultura? Que as pessoas que vieram depois, eu acho que... Claro, eu acho que tudo isso acaba influenciando bastante, né? De certa forma, você cria um fundo cultural, né? Que acaba entrando no imaginário das pessoas, né? Rodrigo, você vê o caso Kofo, por exemplo, né? Que está aí completando esse ano 50 anos aí, né? O caso Kofo, que aconteceu lá na porta do Monte Fuji, tá? Onde tem o Monte Fuji ali lá em Yamanashi, na cidade de Yamanashi, no Japão. Pode começar, já toca o bonde e pergunta, que eu ia perguntar sobre o caso Kofo, então vamos lá. Então, esse caso Kofo, parece que ele foi influenciado um pouco por Ultra Seven, né? Porque o ser que as crianças descreveram, né, seres de orelhas pontudas, né, assim, os seres baixinhos de orelhas pontudas. Eu tenho aqui... Com os dentes, até tinha os dentes de vampiro, assim, né? Os seres com os dentes de vampiro. Esses seres do caso Kofo, eles lembram muito um ser que apareceu no episódio do Ultra Seven. Lembra bastante, pode ter tido alguma influência aí, não sei. Eu vou botar aqui pro pessoal, que as pessoas de repente não conhecem, tá? Deixa eu ver. Eu tenho a foto aqui que tirado das suas pesquisas, tá? Eu fiz um vídeo também, né, Rodrigo? Tem um vídeo no meu canal sobre o caso Kofo. Pronto, aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Esse é o desenho das crianças, né? Tá vendo aí? É curioso que a nave lembra um pouco a nave do Adamski. Isso tem mesmo. Agora que três bolas embaixo. E é mesmo, eu não tinha percebido isso, cara. É igualzinho lá que fica. Tá. Aí tem a parte que você falou, deixa eu botar aqui, só para as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Tá aqui, ó.
Calma aí. Já vou botar aqui. Um segundo, gente. Tá. Faz tempo que eu não faço live, então eu tô meio sem. Pronto. Aqui. É isso que você tá falando, né? Exatamente. O da direita é o do Ultra Seven, né? É o Uhum. monstro do. É o Alien Hook, o nome desse monstro aí, dessa criatura espacial. Alien Hook. E pode ter influenciado aí, né? Já que esse episódio do Ultra Seven antecedeu o caso, né? Então as Isso. crianças podem ter sofrido alguma influência. Mas se bem que esse caso, né, o Rodrigo, esse caso aí, ele é um caso considerado autêntico, viu? Porque ele teve É muitas isso que testemunhas, né? Teve muitas quem não testemunhas, até os conhece. pais das crianças chegaram a presenciar o fenômeno. É um caso clássico japonês, é um caso considerado, até hoje ninguém conseguiu, assim, derrubar o caso. Até as crianças, eu vi uma das crianças na televisão japonesa, teve um programa na televisão japonesa que abordou esse caso, né? Há uns 2, 3 anos atrás aí. Aí por acaso eu estava assistindo e aí uma das crianças aí foi convidada para ir no programa, ela está com 50 e poucos anos, né? Ela foi convidada para ir no programa e ela confirmou tudo, ela reconstituir o caso, sabe? E ela confirmou tudo que aconteceu e esse caso teve muitas testemunhas, né? Os próprios pais dessas Os crianças, pais deles, né? Parece que elas chegaram foram já. até o local, né? Quando chegaram, viram ainda. Né? Exatamente, que as crianças elas correram assustadas para casa. Esse caso se passou num vinhedo, tá? Foi num vinhedo, uma plantação de uvas ali perto do Monte Fuji. O OVNI até deixou marcas no chão, né? Era um OVNI pequeno, não era muito grande não, era pequeno, tamanho mais ou menos de um carro, né? Ele deixou marcas ali no vinhedo, derrubou até umas vigas ali, e deixou até traço de radiação no local, depois mediram ali, tinha traço de radiação e tal. E as crianças elas fugiram assustadas, né, para casa, e aí elas contaram para os pais ficaram ali, né, não sei o que, tal, e foram junto com as crianças até o local. Quando chegaram lá, os pais das crianças viram o OVNI lá, né? O OVNI estava lá ainda e o OVNI logo em seguida decolou e foi embora. Né? E, além dessas crianças aí, teve uma outra criança ainda, um outro aluno da escola que viu o OVNI de um outro ponto, e teve outras testemunhas também que viram o OVNI em outros lugares, e teve até uma mulher que disse que depois viu esse mesmo ser aí, que ela estava passando por uma rua, aí um desses seres aí chegou a bater no vidro dela. Ela disse que foi lá e botou a mão lá no vidro dela, entendeu? Então teve várias testemunhas, né? Então, é aquilo, só que é aquilo, as pessoas vão dizer assim, bom, então você está dizendo que esses seres são extraterrestres e são exatamente essa descrição aí condiz exatamente com o que eram os extraterrestres, como a gente acabou de falar agora, né? Está lidando com um fenômeno aí, né, desconhecido, que parece que manipula aí as próprias crenças das pessoas. Né? Então as pessoas podem ter visto esse ser, mas você vê que o ser que elas viram, o disco voador que elas viram, né, já era uma nave e eram seres que já estavam dentro da cultura delas. Certo? Certo? Quer dizer, então esse ser é muito parecido com o ser aí do Ultra Seven. Então vamos dizer que uma inteligência desconhecida quisesse interferir na nossa realidade, o que ela fez? Ela simplesmente usou uma imagem, né, popular, conhecida, para... Já estava gravado daqui. Exatamente, para aparecer para as pessoas e se tornar um fenômeno reconhecível. Entende? Pode ter sido isso. Eu acho que essa é a teoria do Jacques Vallée, né? Teoria dos seres né, de Magônia, né? Passaporte para a Magônia. Hein? Magônia, eu tenho são capazes de assumir qualquer forma, né? Em qualquer época, em qualquer cultura. Então, esses seres, mesmo seres, Rodrigo, eles poderiam aparecer da forma, por exemplo, vamos dizer assim, se eles aparecessem numa cultura católica, né? Muito católica, certo? Extremamente religiosa, católica, do começo do século passado, vamos dizer, eles poderiam aparecer na forma da Virgem Maria, na forma de um demônio, entendeu? Na Idade Média, eles apareceram na forma de demônios, Rodrigo. Tá certo?
eu lembrei, a gente conversando aqui, eu puxei lá, a síndrome do contactado, veio isso na minha cabeça. Não deixa de ser real, mas o real para ele virou tão real que a pessoa começa a botar coisas além que não aconteceram, né? E a pessoa fica assim meio no devaneio de uma coisa que foi real para ela. Vamos dizer assim, o símbolo do contactado, do abduzido, então seria mais ou menos isso. Não, a cultura interfere muito, Rodrigo, também, né? As crenças da pessoa interferem demais, né? Então, se, por exemplo, esses seres aparecem por uma pessoa crente, aí, um evangélico, ele vai taxar isso aí de fenômeno de demônio, né? Uhum. Ok? Certo? Ele vai considerar isso um fenômeno satânico, demoníaco, né? Uhum. Depende muito, né? Então, dentro da cultura espacial que nós estamos aí, certo? As pessoas veem como extraterrestre, né? Mas necessariamente pode não ser um fenômeno extraterrestre, necessariamente, né, Rodrigo? Está lidando com um fenômeno inteiramente desconhecido, como eu estou falando. Ninguém sabe realmente como a gente está lidando aí. É um fenômeno que já está aí já há milhares de anos. Há milhares de anos. Eles aparecem sempre dessas formas aí, né? Sempre causando muita confusão. Acho que um ponto em comum com o fenômeno em relação a tudo é eles sempre, sabe, causarem muita confusão e deixarem as pessoas assim, parece que eles são agentes do caos, entendeu? Vamos usar esse termo, agentes do caos. O Cláudio, gente, eu tô tentando correr aqui, que a gente tem pouco tempo, tá? Cláudio tem coisas ainda para fazer, tá? Então, mas deixa eu perguntar uma coisa. Veio uma pergunta aqui interessante, tá? E você acha que a ufologia se tornou realmente comercial? Eu tenho escutado muito nisso, que eu vejo tanta coisa assim, então, eu tenho visto também. O seguinte, vamos botar aqui claramente, né? A gente vive numa sociedade... Jorge do Chapéu, desculpa, boa noite. A gente vive numa sociedade... Não importa o regime, né? Eu acho que até no regime comunista as pessoas precisam de recursos para viver, né? Ninguém vive de água e ar só, né? Certo? Então, eu acho que nada mais justo do que você ter um retorno aí com o que você faz, né? Eu acho que, pelo menos, você poder cobrir suas despesas, né? Gasta muito aí, né? Tem gente que pensa que, pô, não, é verdade. Viagem, você tem que comprar livros, você tem que, né, comprar equipamentos, né? Você tem gastos. Não, mas eu acho que ele está falando que qualquer coisinha, R$50, vamos dizer assim, entendeu? Entendeu o que eu tô falando, mais ou menos? Tem muito disso daí, infelizmente. Não um trabalho seu, você vê o seu trabalho, você escreveu um livro de 300 e cacetada, quase 400 páginas, tá? Tem até mais, tá? Então, é um custo. Igualzinho eu aqui, eu abro uma live, aqui eu tenho um custo. Se as pessoas não sabem, exatamente, eu tenho internet, tem energia, tem tudo. Tá? Quando eu peço assim para ajudar, é para pagar a conta, né? Por mês que eu Mas tenho. é aquilo, Rodrigo, olha, se a gente for ver aqui, se a gente for, quantas pessoas ficaram ricas com a ufologia? Eu posso dizer aqui para você, o JJ Benítez, né? JJ Benítez, quem mais? Eu não consigo me lembrar de mais pessoas, entendeu? Não mas a gente gasta. Já reparou que a maioria dos ufólogos morrem na miséria? Não vou falar aqui, né? Vocês sabem, né? Não precisa falar, as pessoas sabem. É pobre, entendeu? Rico você não fica, é muito difícil. Só se você fizer igual o JJ Benítez, né? Lança um monte de livros aí, best-seller aí, inventa história, né? Certo? Como ele inventou essas lorotas, ele pegou o livro Cavalo de Troia totalmente baseado no livro de Urântia, por exemplo, né? Até processaram ele aí, né? Por causa disso, entendeu? Tudo baseado no livro de Urântia. Então, ele fez muita sacanagem aí. Mas eu entendo a pergunta dele. Rodrigo, a pergunta dele é o seguinte: é que realmente há abusos, né? Há muita exploração, né? Quer dizer, certo? Coisas que poderiam ser gratuitas, você vê, né? Certas cidades aí que eu não vou falar para não ferir também suscetibilidades, tá? Mas onde aconteceram casos assim muito famosos e muito chamativos.
são cidades que hoje vivem do turismo baseado no caso. Isso. Você sabe muito bem disso. É tudo lá. Você chega na cidade, até a caixa d'água da cidade foi transformada num disco voador. Você chega ali, entendeu? Tudo ali é comércio em torno do disco voador. Roswell mesmo. Vai para Roswell, entendeu? A cidade de Roswell vive em função do turismo do disco voador. Vende chaveiro, vende adesivo, vende camiseta, tudo. Eu entendo isso. Se vacilar até papel higiênico. Exatamente. Deve ter até papel higiênico com cara de ET. Né? Eu acho que isso já é um abuso, sim. Entendeu? Eu acho que já é. Certo. Mas é o seguinte, eu não tenho nada contra você ser justamente remunerado, né? Certo? Que as pessoas precisam viver, pô. Entendeu? Você se dedica o dia inteiro, muitas vezes, você dedica a sua vida a isso daí. Você precisa. Pelo menos cobrir suas despesas, certo? Isso. Mas você vê, só para a gente ter uma noção, você sair e fazer uma pesquisa de campo, você ir fazer uma visita a um local, você gasta. Entendeu? Você gasta. Mas o que eu acho que ele está tentando falar é igualzinho. É o abuso, né? É muita exploração. Tem uma coisa que, vamos dizer, uma coisa que você pode passar como o nome mesmo do estatuto acho que é estatuto que fala do ufólogo, que fala que você tem que passar os seus conhecimentos. A gente está aqui, a gente está passando de graça os nossos conhecimentos. Entendeu? A gente faz assim, entendeu? Agora, tem uma boa frase que diz assim, né? Tem aquela boa frase que diz assim, né? Recebeis de graça, né? Como é que é? Darei de graça o que de graça recebi, não é isso? Não é isso? Acho que é isso. É isso daí, cara. Então, a gente se doa, entendeu? A grande parte de nós se doa mesmo, né? Se doa. Poderia estar aí usando o nosso tempo para fazer coisas que dariam muito mais dinheiro, né? Se dedicando, a gente se dedica às vezes as nossas vidas para algo que, em termos de retorno, é muito pouco, né? A gente tem, mas ele está certo. Eu acho que há muito abuso mesmo e assim, sabe, assim, um comércio assim, acho que exagerado do negócio, sabe? O cara fica vendendo tudo que é bugiganga, né? Eu acho que aí também já é demais, né? Mas vamos dizer assim, passando, um comercialzinho para a gente tomar uma água primeiro, é 4 segundos, gente, calma aí. Inserir um anúnciozinho, espera aí, gente, inserido. Mandei um anúnciozinho enquanto a gente toma uma água. Tem gente que vai receber, tem gente que não vai receber esse anúncio. A gente está ao vivo ainda, tá? Mas para alguns estão chegando o anúncio do YouTube. Então eu ganho meu dinheiro também. E pronto, já foi. Tá? Eu só insiro assim que dá uma renda a mais, né, no final, né? Gente, que dificuldade para ter $100 no YouTube. Vocês pensam que é brincadeira, cara? Tem que ralar demais. Tem que ralar, cara. Você deve estar vendo como que é. Você está vendo como que é isso, né? Então vamos lá. Vamos partir para outra coisa. Arqueologia. Ou melhor, também ufoarqueologia, vamos dizer. Vamos dar uma passada rápida. Depois eu quero que você volte aqui no canal para a gente bater um papo só sobre isso, tá? Que eu achei espetacular. O Japão, ele é muito pouco conhecido nessa área de arqueologia, mas existe muita coisa aí. Existe até pirâmides no Japão. Então, como que você vê isso? Pô, o pessoal não conhece tanto. Será que... O que está acontecendo que o pessoal não sabe? Pô, tem pirâmide no Japão. E aí? Pouca gente sabe disso. Então, Rodrigo, é muito estranho isso, né? Tem um livro aí que chama Arqueologia Proibida, acho que vocês devem conhecer, né? Vocês conhecem. Né? Então é assim, não é só no Japão, né, Rodrigo? Eu acho que, infelizmente, de uns anos para cá, tudo isso está vindo à tona, né? Como veio à tona agora, por exemplo, com a seca que está acontecendo na Amazônia,
baixou lá tanto o nível dos rios que até apareceu Isso. agora, vocês viram, né, umas Arte gravuras. rupestre. Nossa, é arte extraordinário. Quer rupestre. dizer, então, vamos dizer, vou usar essa metáfora para dizer que tudo que na arqueologia estava sendo mantido encoberto, escondido, né? Que a gente só encontrava informações assim desse tipo em livros, né? Em livros, essa é a minha última matéria que saiu na revista Enigmas, né? Sobre as pirâmides do Japão. Matéria enorme, viu? Isso. Tem aí umas. Eu vi, eu já umas li. 15 Eu já páginas. li. É grande. Então, Rodrigo, então a gente só encontrava essas informações em livros assim do Eric von Däniken, né? Do Roberto Charroux, né? Do Peter Colosimo, do Jacques Bergier, sabe? Tinha que procurar nesses livros, né? Essa arqueologia proibida aí. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, até as universidades, os meios acadêmicos estão já, sabe, caindo de cabeça em tudo isso, né? E aos poucos tudo está vindo à tona, né? E no Brasil também tem muita arqueologia proibida no Brasil, né? Tem muita arqueologia proibida no Brasil também, que o negócio tem que vir à tona. E assim, quem é que eu pergunto aí, Rodrigo, quem é que tinha ideia de que no Japão tinha pirâmides? Acho que ninguém. Eu mesmo não tinha. Eu não tinha a mínima ideia que tinha pirâmides no Japão, Rodrigo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Entendeu? Eu nunca vi nenhuma revista, livro, nada. Nunca tinha visto nada. Entende? Assim como eu não sabia que no Japão tinha monumentos megalíticos. Certo? Quando se fala em Japão, o pessoal só pensa no quê? Aqueles castelos, né? Medievais, né? O máximo que as pessoas pensam em termos de Japão, templos, né? Budistas, pagodes shintoístas, né? Templos shintoístas, né? Ninguém tem ideia de que no Japão tem monumentos megalíticos muito semelhantes ao que você encontra no Peru, por exemplo, na Bolívia, entende? Muito parecida a construção, o mesmo estilo de construção, certo? Eu encontrei muralhas, isso é muito legal, isso aí é o Oni no Sheshin, chamado de a toalete do demônio, isso aí é o nome, né? Isso. Lá em Nara. Tem bastante coisa aqui que eu peguei. Gente, você não sabe a quantidade de foto e matérias que o Cláudio tem. Entendeu, gente? Aqui eu vou passar só para o pessoal ver onde você já visitou, né? Onde você correu atrás para pesquisar. Tá vendo aqui, ó? Isso aí é um dos mais, Olha o tamanho. meus preferidos. É Masuda no Iwafune, lá em Nara. Masuda no Iwafune. É um monumento que fica no morro. Você tem que subir lá um morro, né? No meio de um bambuzal. Um local assim, meio difícil de achar, viu? Não é fácil, não. Aí você chega lá e tem essa pedra gigantesca aí, que foi... Corte perfeito. É um negócio extraordinário. É algo também totalmente diferente, né? Acho que você não vê esse tipo de forma aí em lugar nenhum, né? É um negócio inusitado mesmo, né? E perfeito corte, né, cara? Ele tem duas escavações ali, né? Onde eu estou sentado. E fica cheio d'água ali, né? Se não chove, isso aí enche, né? Então, ninguém sabe, na verdade, o que é isso aí. O nome disso daí, tradução de Masuda no Iwafune, é navio de pedra. Navio de pedra. Então, na verdade, não é um navio, né? Nem se parece muito com um navio, certo? Mas foi o nome que deram aí. Ninguém sabe para que fizeram isso daí, Rodrigo. É um mistério total. Ninguém tem a mínima ideia quem construiu, quando, só tem especulações. E esse monumento, inclusive, ele é orientado astronomicamente. Tá? Ele tem uma orientação astronômica conforme aí os solstícios, certo? Ele foi orientado de acordo aí, como todo monumento, todos, né? Você pode ver, desde as pirâmides do Egito, certo? Aquelas pirâmides maias, astecas, incas, todas elas, nada é construído por acaso, Rodrigo. Isso que é muito curioso, né? As pessoas que fizeram essas obras, nenhum deles ergueu isso aí ao acaso, né? Como uma coisa estética apenas, né? Tudo tem um significado profundo, né? O local onde é erguido tem um significado, sabe? Toda a geometria da obra, né? Ele foi calculado, né? É uma geometria calculada, é tudo planejado, certo? E está todo orientado aí aos solstícios, às estrelas, né? É extraordinário. Então, tem uma ligação aí
fantástica e tem vários outros monumentos, né, Rodrigo? Como você falou aí, tem vários outros. Tem um outro que eu acho fantástico também, que é o Ishino-Hoden, que é uma pedra que pesa 500 toneladas, foi escavada, né, que fica em Ryogo, né? Estive 2 vezes lá, né? Então, para resumir, é isso, Rodrigo. E muralhas gigantescas. No castelo de Osaka, por exemplo, tem muralhas aí de pedra que cercam o castelo. São muralhas pesando mais de 100 toneladas, né? 120 toneladas, e pedras que foram levadas até o local de distâncias de 200 quilômetros de distância, Rodrigo. Não é que a pedra foi tirada, entendeu? Eles cortaram essas pedras de 200, uma pedreira fica a 200 quilômetros de distância e trouxeram na mão. Imagina. No dia de hoje, já é quase impossível fazer do jeito que fizeram, sem máquina, né? Sem máquina, eu tô falando. E até com máquina é quase impossível também. Do jeito que eles botam uma coisa em cima da outra, assim, que é, como se fala, parece que não passa nem uma folhinha de papel entre um outro. Então, é muito difícil a gente chegar e falar, foi feito só por humanos. Tem um dedinho de outras civilizações aí no meio. Essa é a grande questão também, Rodrigo. Essa é outra questão de 10 milhões de dólares. Né? Saber exatamente como esses monumentos foram erguidos, construídos. Né? É muito. Entende? Eu acho muita que isso interrogação. Exatamente. Então, tem muitas teorias interessantes, né? Por exemplo, as próprias pirâmides aí do Egito, a gente sabe hoje que tem quase certeza disso, né? Que essas pirâmides, elas não eram simplesmente túmulos, né? Esses monumentos, eles foram não só construídos para serem orientados aí conforme, eram computadores de pedra, né? Vamos dizer assim, computadores analógicos de pedra, porque eles têm embutidos neles uma série de informações, né? Informações astronômicas, informações esotéricas, informações, né? Informações aí de todos os tipos aí possíveis, matemáticos, né? Geométricos e tudo mais. E elas eram monumentos que serviam, tinham funções práticas, né? Pirâmides do Egito, provavelmente, eles podem ter sido grandes geradores aí de energia, né? Existem teorias muito interessantes a respeito disso, entende? Então, então eu acho que ainda tem muito o que ser decifrado aí nesse respeito aí. E o Japão é assim, Rodrigo. Tem pirâmides para todo lugar. No Japão eu estive aí em uma dessas pirâmides, essa que está nessa minha matéria. Eu estive nessa pirâmide, que fica em Nara também, né? Um local riquíssimo, Nara. Tem muitos monumentos lá. E no Japão inteiro você tem pirâmides. Japão inteiro. Entende? Muitas dessas pirâmides se confundem com montanhas, né? Elas estão com a vegetação toda em cima, né? E precisariam ser escavadas. A grande maioria das relíquias arqueológicas no Japão não foram escavadas até hoje, Rodrigo. Então você imagina o que você tem para descobrir aí embaixo desses monumentos. A grande maioria disso daí nunca foi escavado, entende? Tem muito que se descobrir ainda, rapaz. Eu acho que na área de arqueologia, Rodrigo, nós vamos ainda descobrir muito ainda, viu? Muito ainda nos próximos anos, viu? Vai. E com a tecnologia que está tendo, você vê na Amazônia, que já passa o... como lembra? Lidar, né? Lidar. Passa e você vê o que está por baixo da floresta. Então, começar a usar mais essas tecnologias novas e a gente vai descobrir muita coisa. A quantidade de cidades perdidas que tem no Brasil ainda é muito grande. Certo? Você vai se descobrir muitos monumentos arqueológicos aí na Amazônia, então nem se fala, vai se descobrir muito aí. Eu não duvido que se descubra, eu acho que o que está faltando descobrir no Brasil é pirâmide, né? Alguma pirâmide aí. Eu acho que eu tenho com certeza que deve ter sim, né? Na Amazônia tem, já saiu, eu já li a respeito e tem mesmo, tá? Na Amazônia. Exatamente. Eu escrevi umas matérias. As pirâmides da Amazônia. Tem um livro assim. E tem uma matéria, depois gente, é só botar lá que vocês vão ver. O Cláudio, de tudo que você já visitou, pesquisou, o que mais te impressionou aí, que te chamou mais atenção?
Bom, É tanta Rodrigo, coisa, é tanta matéria, tanta coisa, mas vamos dizer assim, uma coisa que te. Pum, ai, rapaz, eu no momento, assim, uma coisa que mais me impressionou, acho que eu ainda tô para ver, viu? Ainda tô é, para ver né? algo assim que mais me impressione, viu? Eu gostaria de visitar, eu não pude ainda até hoje visitar as pirâmides do Egito. Ainda, por exemplo, eu gostaria de um dia poder visitar as pirâmides, assim, sabe? Eu acho que seria. Eu não consigo ver assim, uma obra mais incrível do que as pirâmides do Egito, entende? Eu acho que você vê que não consigo ver, né? Eu acho que eu estaria ainda para ver, né? Seria visitar as É. pirâmides. No Japão eu vi essas obras todas, né? Mas claro, não são assim o máximo, né? Do que você pode ver, né? Eu fiquei impressionado, como eu falei com o Ishino Hoden, rapaz. Eu fiquei impressionado porque é um monumento que foi escavado na pedra, né? O local é uma pedreira ali, sabe? É uma pedreira que Uhum. funciona até hoje. Eles extraem pedra até hoje ali do local, lá em Rio. Tanto que eu fui duas vezes lá. Fiquei tão impressionado com o negócio, eu fui duas vezes lá. E, e assim, rapaz, eles escavaram, para fazer esse monumento, eles escavaram toda a pedreira. Às vezes eles removeram uma quantidade assim imensa de pedra, Rodrigo. Entende? Com que ferramenta eles fizeram isso? Esse monumento é calculado, eles calculam que possa ter uns 2.000 anos de idade. Né? É, eu fiquei estupefato, até porque o monumento ele tem o formato de uma televisão de tubo antiga. Sabe aquelas a televisão Uhum. antiga de tubo? Ele é igualzinho uma televisão de Eu tubo. tenho, Você eu ainda tenho tem uma televisão ainda. de tubo? Tenho. Relíquia, hein, rapaz? Guarda aí que é relíquia. É. Eu gostaria de ter guardado, cara. As minhas televisões de tubo, todas pifaram, quebraram, joguei tudo fora, rapaz. Puxa, é lamentável. Se eu soubesse, teria guardado, viu? Mas esse monumento tem o formato de uma televisão de tubo, né? É curioso isso. Eu me pergunto, por que ele tem o formato de uma televisão de tubo? É um negócio assim incrível, rapaz. Sabe? Então me impressionou muito esse monumento aí, Rodrigo. Impressionou demais, sabe? Do que eu vi no Japão, para mim foi o que mais impressionou. Claro que eu vi também, eu vi os Kofuns também no Japão, né? O primeiro lugar que eu fui visitar foi o Uhum. Kofun lá em Osaka, né? E os Kofuns, eles, para vocês terem uma ideia do tamanho de um Kofun, a base do Kofun, né? O Uhum. Kofun significa túmulo, eram túmulos onde eles Uhum. enterravam os primeiros imperadores. Uma fechadura, né? Formato de um olho de um olho de Hum. fechadura, exatamente. Você está bem É, informado aí, né? eu tô. Só dá Eu para li ver do céu. bastante. Você dá para ver, vi que você leu bastante. Só dá para ver do céu, que ele tem o formato de olho de fechadura. Do solo não dá para ver. Uhum. A base do Sudaí cabe dentro da base lá do Kofun, desse que eu fui lá, do Kofun do Predador Nintoku, cabe a pirâmide do Egito e a pirâmide de Teotihuacan. Entendeu? Cabe as duas pirâmides lá Uhum. dentro. É enorme, um negócio Entendi. impressionante. Nunca foi escavado isso daí. Entendeu? É. Eu fiquei em pasmo, cara. Eu fiquei em pasmo com isso daí. Entendeu? Mas vamos lá, Rodrigo. Continuando. Cláudio, é o que eu te falo. É como as pessoas pensam que a gente abre só uma live e começa a falar. Não, eu estudo. A gente não vou abrir uma live sem saber do Uhum. assunto, né? Eu fiquei estudando dias e dias e dias, lendo as matérias. E, gente, eu te falo, os links estão todos aí embaixo na descrição da live. É só vocês baixar e mostrar mais, vocês vão ver a descrição. Do canal, de tudo que o Cláudio tem, tá tudo aí, tá? Entre em contato com ele, quem quiser. Parece que você já tem a loja, né? Como você falou, já vende automaticamente, você vai vender e-book, físico e tudo. Então, gente, entre em contato aí com o Cláudio, leia as matérias, tem muita coisa interessante, não é pouca não, é muita, Cláudio, é Não, já que muita, o eu nosso amigo lá fiquei... tocou no aspecto comercial, Uhum. por mim, eu daria tudo. Aliás, o que eu posso fornecer, né? Assim, graciosamente eu forneço, né? Nos meus sites eu Uhum. publico lá, é tudo grátis, certo? Tem muita É matéria. tudo livre, gratuito. E eu até tenho um outro site. Eu criei um site, Rodrigo, que é Suenaga Downloads, né? Chama Suenaga Eu Downloads. vi, eu já passei E eu por lá, eu coloquei já ali passei. praticamente todos os meus trabalhos que eu já publiquei, entendeu? Que já saiu na UFO, saiu na Sexto Sentido, saiu Uhum. e um monte de outras revistas e boletins Eu aí, já né? baixei, eu já Isso. baixei para A ler pessoa aqui. pode entrar lá e ler, baixar à vontade, é tudo de graça, É,
Entendeu? É É gratuito, tudo de paga nada. graça mesmo. E é verdade, é tudo de graça, gente. É só entrar aqui na descrição. Gente, eu falo para você. A gente está chegando já no final da live. Quem não deu para ler aqui todas as perguntas, tá? Senão a gente vai fazer uma live de 4 horas daqui a pouco. Que o tanto de coisa que o Cláudio tem para falar aqui, eu acho que nem 4 horas dava para terminar. Eu acho que nem um dia, tá? É tanta coisa que tem para falar. Então, gente, vocês, depois da live, deixa as suas perguntas nos comentários aqui de quando acabar a live. E depois o Cláudio passa e responde, né, Cláudio? Dá uma passada Claro. aí, responde o pessoal, tá? Eu tô vendo aqui só pegando. Tá, então, só deixar aqui nos comentários que qualquer coisa eu aviso, mas já aviso. O Cláudio é uma pessoa super atarefada, tá? Para eu conseguir fazer essa live, Não, mas, eu tive que esperar uma semana que a gente tinha marcado não, para mas, outra segunda, mas teve um imprevisto aqui, negócio de configuração de som, que é coisa só dos espíritos aí me dizer como que o negócio voltou a funcionar, mas tudo bem, tá? Tá, ô Curitibano, não leram a pergunta? Faz um favor, bota aqui nos comentários que a gente tem hora marcada para terminar aqui, tá, gente? Eu peço mil desculpas, tá? Eu andei pegando. Ele pergunta sobre a dona Irene Grange, que ele está perguntando, tá? Deixa eu botar aqui, tá? Deixa eu botar, senão ele me mata. O Curitiba. Aqui, Cláudio. Aqui, ó. Vê se você lê aí. O que você acredita na doutora de. eu acredito. No David Grouch, né? Eu É, fiz até uma live no meu canal lá. Só entrar lá, meu amigo. eu que li errado aqui, Eu gente. fiz uma ou duas lives falando só sobre isso daí, né? Fiz vídeos, né? Falando do Grouch. E Uhum. aquilo que eu Eu já li falei, errado, eu já estava os artistas, pensando em outro nome aqui. a dona Eu li Irene errado Grant, aqui. né? Ariane Grange, eu pensei gente, eu não estou enxergando muito bem ainda não, tá? Não, a Irene Tá, Grant, eu não. Já que tô. você falou da Irene Grant, eu entrevistei, eu tive o grande honra e prazer de conhecer a Prazer. Irene Grant, né? Eu estive no apartamento dela em Botafogo. Você tá no Rio, não é isso, Uhum. Rodrigo? Você é do Rio aí, né? Então eu tava É. lá, Mas eu fui agora eu tô no interior do Rio. lá no interior, né? Agora eu tô no interior, mas eu morei pertinho de Botafogo, morei em Laranjeiras. Oh, legal. Então, muito legal lá, viu? Tenho muitas saudades lá. Eu Em adoro o Rio de frente Janeiro. ao campo do Fluminense. Opa! Eita, nós, hein? Fluminense tá com tudo aí. Você é É, Fluminense? Ah, é? Ih, rapaz, olha, você sabe o que vai acontecer aí agora, né? Certamente vai, eu acho que tá com tudo é. aí, viu? Vamos ver. Vai tá com tudo aí. Mas Hum, tá com hum, tudo agora, hein, meu amigo? Até o técnico aí, o Fernando Diniz é muito bom, né? É um é. excelente técnico. Mas o meu caro, vamos responder a pergunta aqui, né? Curitibanos. Do Deixa eu Curitibanos. botar aqui. Não, é Aqui. aquilo que eu já falei a respeito do Grouch, certo? É, sinceramente, me parece mais uma pessoa que está ali cumprindo uma tarefa, uma função, sabe? E porque veja bem, olha, vamos raciocinar logicamente aqui comigo, né? Você imagina, Rodrigo, muitas pessoas aí que andaram abrindo o bico aí, vocês sabem o fim que teve, né? Uhum. Aí, né? Podemos fazer uma lista aqui de gente que andou abrindo o bico aí, teve o fim que teve, certo? Não de agora, hein? Já desde os anos 50, certo? Você viu o que aconteceu aí com o Irangê, né? Até hoje é um negócio totalmente inexplicável, entende? Então, eu Uhum. não acredito que uma pessoa venha aí, ainda mais nos Estados Unidos, né? Venham aí, chega e fala o que quer impunemente e vai estar tudo bem, entendeu? Eu acho isso aí um negócio totalmente ilógico. Uma pessoa aí que vem e fale alguma coisa que não deve falar, os caras não vão deixar o cara, entendeu? Ele não ia conseguir nem chegar e falar. E se falou, se conseguiu falar, ele não ia deixar o cara em paz, entendeu? Então, eu acho que já começa por aí a minha estranheza, certo? Segundo lugar, Uhum. eu acho que ele não foi o primeiro a vir falar isso que ele falou. Nos últimos anos aí tem aparecido um monte de gente aí, né? Já desde o final dos anos 90, né? Vamos colocar aí, não sei se vocês lembram do John Lear, né? O John Lear,
foi um dos primeiros que apareceu no cenário aí já começo dos anos 90. Aí logo apareceu o Bob Lazar, né? Você vê que o Milton Cooper também, ele apareceu nessa época falando, depois ele se arrependeu. O que o Milton Cooper falou? Vocês sabem, né? O Milton Cooper, ele dizia, né, que tinha visto uns documentos quando ele tinha lutado no Vietnã, disse que o governo tinha mostrado uns documentos para ele, em que nesses documentos ele viu que o governo tinha feito um pacto, né, na época do incidente de Roosevelt, com ETs, e que o governo estava malcomunado com ETs e tal. Aí o Milton Cooper passou a denunciar isso e falar, olha, eu fiquei sabendo aí, eu vi uns documentos e tal. E depois, o que aconteceu? Ele se arrependeu disso. Por quê? Porque ele viu que aqueles documentos, ele se deu conta que aqueles documentos eram falsos. Entendeu? Eles tinham mostrado documentos falsos para ele, justamente para que ele saísse por aí falando bobagem. Entendeu? É a teoria da desinformação. Jogar desinformação. Então eu digo o seguinte: isso pode ser o mesmo caso do Bob Lazar. Né? Bob Lazar, entendeu? Não duvido que ele esteja falando a verdade. Entendeu? Mas podem ter simplesmente confundido a mente dele. Ele falou que foi levado para a 51, mas ele não viu nada. Ele botava uma venda nele, não é isso? Botava num ônibus lá tudo escuro e levava para um local. E chegou lá e mostrava um disco voador para ele, falar para ele, ó, dá para você dar uma olhada aqui nesse disco voador, papapá, né? E será que aquilo ali era realmente um disco voador de outro planeta? Né? Ele mesmo não tem certeza. Ele disse que não, eu acho que pode ser, porque eu nunca tinha visto nada igual. Né? Mas fica por isso mesmo, entende? Ele não trouxe nenhuma prova, nada, assim como o David Grosh não mostrou nada. Certo? Se ele foi um cara aí de alta patente aí e tal, ele foi um dos caras que estavam dentro da Arrow, né? Esses organismos aí que criaram para oficiais aí, né? Ele era um dos cabeças lá. Né? Pô, mas o cara não pegou um papel lá, um documento lá, um negócio, entendeu? Sabe? Algo mais concreto. Ele chegasse aí e mostrasse, ó, tá aqui o negócio, ó, entendeu? Uma foto lá, entendeu? Ó, tá lá, eu vi um OVNI numa base e tal lá, tá aqui o negócio, entendeu? Algo mais concreto, entendeu? Não mostrou nada. Então, fica uma desconfiança muito grande, Rodrigo. Eu tenho sérias desconfianças e eu desconfio muito aí que ele seja um desinformante aí. Assim como muitas coisas que andaram aparecendo no Elizondo, esses caras, sabe? Eu tenho muita desconfiança, cara, que esses caras são desinformantes, rapaz. Eu tenho séria desconfiança, porque ninguém que vem a público, sabe, chegar e contar segredos altamente confidenciais, até indo contra a lei, né? Porque, na verdade, o cara assinou um termo lá. Quando ele foi trabalhar no órgão, ele assinou um termo lá dizendo assim, ó, eu não vou revelar nada, entendeu? O cara assinou um termo lá, não assinou. Ele tá até... Certo. Eu botei o link do seu canal, tá? Tá joia, Rodrigo. Botei ali no chat o link do seu canal, que a partir do seu canal o pessoal acha outras coisas que tem todas, né? Parece em tudo quanto é lugar, se mostra tudo. Tô vendo aqui que eu tô... Gente, faz tempo que eu não faço live. E para quem não sabe, tá? Eu tive um probleminha aí de saúde e interferiu na visão minha. Então, às vezes eu fico meio complicado de ver as coisas. Cláudio, desculpa falar aqui, tá? Mas já estamos chegando já a 2 horas de live. Mentira. Você viu? Passamos, não teve jeito, né? 2 horas de live. Já fica convidado para você retornar aqui no canal para a gente tratar assuntos específicos. Que a gente fez um apanhado aqui. Gente, é muito. Você não sabe o quanto que eu tive que sair catando as coisas para tentar fazer essa live, porque é tanta coisa, é tanto material. Eu queria falar de tanta coisa. Vamos deixar para a próxima. Ficou vários pontos aqui. Você sabe que ficaram vários pontos que eu queria tocar no assunto, mas deixa para a próxima, né? E então já fica aí meu convite para você, Cláudio, retornar aqui no meu canal e que fique aí com as considerações finais. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, fale agora, tá? Ou se cale aí, né? Ou se cale para ser. Mas, caro Rodrigo, não, mas bom, sabe o que eu gostaria de falar, rapaz? A gente está vivendo um momento
terrível, né? Mais um momento terrível aí, né? Parece até, isso aí se torna até redundante falar, né? Porque, afinal, a gente está sempre vivendo momentos terríveis, né, da humanidade, né? Está vivendo aí realmente uma situação aí que, né, realmente triste, sabe? E eu até tentei falar, mas realmente o que está acontecendo no meu canal, né? E está proibido, né? Eu não consigo, não posso falar. Eu fiz vídeo aí, não foi vetado, entendeu? Tá lá no Rumble, né? Quiser entrar lá, tá lá. Eu fiz um lá, estou falando sobre isso que está acontecendo agora aí. Tá lá no Rumble, né? Quem quiser pode ver. E mesmo assim, não pude falar muito, né? Até mesmo às vezes no Rumble, tudo bloqueado mesmo. Você não pode também, sabe? Ainda mesmo no Rumble tem uns certos limites, né? A gente fica com receio, sabe, Rodrigo, de falar certas coisas. Eu não posso entrar em muitos campos aí, nem mesmo no Rumble, porque eu sei que se eu entrar lá, se eu falar disso daí, eu vou ser enforcado, eu vou ser, sabe? Vou ser fuzilado, entendeu? Então não tenho nem como. É verdade. Mas tem assuntos tão proibidos que nem mesmo no proibidão você tem como falar. É incrível, entendeu? Mas é um negócio que está acontecendo aí, sabe, Rodrigo? E a gente está correndo um grande risco aí do negócio piorar muito, né? Então, tá sendo, é verdade mesmo. Falando aqui de ufologia e tal, na verdade, a gente está vivendo esses momentos, né? E assim, rapaz, que a gente gostaria de poder fazer algo, né? Eu acho que todo mundo nessas horas pensa, né? Pessoas que têm um pouco de consciência pensa isso, né? E a gente fica assim se sentindo muito mal porque a gente não pode fazer quase nada, entende? Porque as pessoas estão sofrendo, passando situações aí, um monte de gente, né? Tendo suas vidas completamente arrasadas, entende? Por causa de um bando, uma meia. Acompanhado, eu acompanho direto, tá até no momento agora a televisão tá no canal de reportagem, tá? Não tô pagando, não tô me dando dinheiro nenhum para fazer propaganda para ele no canal aí. Pronto. Se me pagasse, eu fazia propaganda. Tá, mas mas realmente, Rodrigo. Então, espero que a gente saia dessa aí, né? Mas aqueles que já foram prejudicados, infelizmente, ou vão ser ainda, né? Infelizmente, mas rapaz, a gente está pode vivendo fazer uma grande tribulação que está vivendo, né? Está vivendo a grande tribulação. Eu falo que o canal sempre teve ao lado desses orando por essas pessoas, né? Eu já falei uma vez, eu falo agora de novo, nesse conflito, vamos dizer assim, que está acontecendo. E se não frearem, o negócio vai tomar uma proporção imaginária, uma coisa sem igual, cara. Eu não gosto nem de falar, mas você entendeu o que eu falei. Mas é real, tá, gente? O negócio é real. Tem que parar isso. Eu acho que a melhor coisa é paz. Sem dúvida. Sem dúvida. Claro. Lógico. Então Cláudio, é isso daí, meu caro. Então eu agradeço a todos que acompanharam, principalmente os que ficaram até o final. Esses são os heróis, viu? Aguentar até o final na morte. Então eu agradeço a todos todos aí. É que eu vi que tem outras lives acontecendo hoje também, tá? Mas eu não importo, eu abro minha live, depois o pessoal que gosta de ver, retorna aqui no canal, vê a live depois, vê em vídeo, né? Vai passando, vai vendo aí como tá. Estamos aqui para passar conhecimento, né? Vamos dizer assim, né? E é isso que eu falo. Quer conhecimento? Tem muito conhecimento aí. Cláudio Suenaga, ele tem matérias atrás de matérias, vai, pesquisa, leia, né, Cláudio? Eu acho que a gente tem que ler mais, né, Cláudio? Mostre os seus livros ali de novo, mostramos no começo, agora no final também, para quem perdeu. Deixa eu mostrar mais aqui o meu último aqui, vai. Aqui, a gente não pode nem falar do assunto. Encontros cercanos de todo tipo. Tá? Mas que pode que o meu pode botar propaganda à vontade, que eu já boto desde o começo que vai ter propaganda. Mas você não aguenta mais propaganda, rapaz, tá louco. Mas vamos só encerrar aqui. Esse 50 tons de Grace deve ser demais, cara. Ai, meu Deus.
Então, para quem quiser se aprofundar aí, né? No casos como o do Vilas Boas, tem que ler o livro, né? Tem que ler aí, porque é Deixa eu voltar aqui. pesquisa pesada mesmo, tá? Muita entrevista aí, muita pesquisa de campo. E muita reconstituição também documental aí, né? Tem tudo isso daí. Mas, meu caro Rodrigo, deixa eu agradecer mais uma vez o pessoal aí. Obrigado aí, gente. Obrigado por terem me aguentado aí, tá? Obrigado por ter me aguentado aí, Rodrigo. Valeu mesmo aí. Abraço a todos. Obrigado a você, cara. Tem um opção de gente aí. Tem o Jorge do Chapéu, chegou aí, Júlio Frites, Eunice Miranda, e tem uma porção de gente que chegou aí depois. E tem muita gente que vai ver essa live depois, tá? É lógico. Isso eu te garanto. Não, sem dúvida. Muita gente vai assistir a gravação, né? Então, mas é isso daí. Segunda-feira tem muita live, né? O dia que tem mais live é segunda, tem. né? O que tem mais aquele negócio. YouTube dá para todos. Todo mundo tem um pedacinho, depois o pessoal vai. Eu também não posso me dividir em três lives ao mesmo tempo. Eu vejo uma, depois vou lá, vejo outra, já gravada, e assim vai, né? Mas não me preocupo não, cara. Tá bom? Cláudio, brigadão. Uma boa noite. Deixa eu dar uma boa noite para todos aí, principalmente quem ficou aí do começo ao fim. Quero agradecer muito, muito obrigado. É muito importante para nós, tá? E Cláudio, como eu te disse, sinta-se convidado para retornar aqui no canal, tá? Quero te agradecer muito sua presença, sua tolerância comigo. Não tem uma tolerância não, meu caro. Só tenho que te agradecer aí e tal. E obrigadão aí, Rodrigo. Obrigado a todos também aí. Valeu. Até a próxima. Deixa eu botar aqui, aguenta um pouquinho que eu já vou falar em off com você. Um segundo só. Gente, um abraço, tá? E quem fica depois, quando terminar a live agora, quando fechar, vocês já vão ser redirecionados para minha próxima live, tá? Então, é só ficar aí que vocês já vão linkar para minha próxima live, quem quiser, tá bom? Um abraço a todos.